Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Estamos cada vez mais sendo vistos e ficamos muito contentes com a presença de vocês. E vamos começar o terceiro episódio de 2024 e um episódio muito diferente, tenho altas expectativas com esse episódio, acho que vai ser muito enriquecedor. A gente está aqui com Raniel Almeida. Raniel Almeida é psicólogo, mestre em análise do comportamento pela PUC. Além disso, ele trabalha com psicologia clínica e supervisão em aba para autistas, para autismo, né? E é professor de graduação e pós-graduação em análise do comportamento. Ele é pesquisador do controle aversivo e variabilidade comportamental e criador da The Behavior School, que é uma escola online de análise do comportamento. Então, a gente vai desmistificar um monte de confusões que acontecem no mundo dos cães, justamente pela talvez falta de habilidade em ler, entender e falar sobre análise experimental do comportamento. Então, muito obrigado, que bom que você está aqui com a gente. Estou muito feliz com a sua presença. Muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. Agradeço o convite, acho que está o Guilherme também, né? O Guilherme Repúlio, né? Que fez a ponte aqui, acho que é importante. E é isso aí, vamos tentar, né, gente? Tirar um pouquinho aí dos mitos, né? A gente tem muito que aprender desses assuntos, a gente tem muita dúvida. Se a gente tem, imagina o pessoal lá de casa. A análise do comportamento já é muito difícil, né? Pelo menos a gente percebe isso dentro do curso de psicologia, por exemplo. Mesmo quando comparado com outras teorias, né? E aí quando a gente vai para controle aversivo, piora mais ainda a situação, né? Então, acho que é normal, né? Ter as dúvidas. Bom, então vamos lá, porque acho que é muito assunto para pouco tempo. Então, o que eu queria saber antes de entrar na parte mais técnica? Eu queria saber o seguinte, durante a faculdade de psicologia, ou antes, você já pensava em ir para essa área do comportamento, de análise do comportamento, ou você foi descobrindo isso durante a faculdade? Cara, eu descobri durante a faculdade. Na verdade, eu entrei na psicologia como quinta opção de curso, porque eu era bolsista, né? Então, foi a última opção. E no primeiro semestre eu lia Freud. E eu me afastei da análise do comportamento por distorções em livros falando sobre análise do comportamento. Isso acontece no adestramento, né? Na psicologia. Mas aí, no segundo semestre, do primeiro para o segundo, eu já peguei, li um monte de coisa de análise de comportamento e fui seguindo essa linha aí. Fazendo pesquisa, organizando eventos, saí direto para o mestrado e foi isso. Tá, então foi meio surpresa, assim, você nem foi imaginava. Foi surpresa, mas aí... Você já conhecia a análise do comportamento antes da faculdade? Eu não conhecia nada de psicologia. Eu não sabia nem quem era o Freud, para ser bem sincero. Mas quando eu não era leitor, por exemplo. Quando eu comecei a ler livros de psicologia, principalmente análise de comportamento, começou a fazer muito sentido para mim, só que também começou a mostrar evidência, né? Evidência do que eles estavam falando, eficácia, que teoricamente a psicologia é para ser uma ciência, né? Então, foi o que batia mais ali com os critérios de uma ciência. Então, eu fui me aprofundando cada vez mais, né? Como eu falei, fiz pesquisa e continuei até o final do curso. Legal. Então, vamos lá, para a gente começar. Então, o que é análise do comportamento? A análise do comportamento é uma parte da psicologia que todo psicólogo é obrigado a ter um bom entendimento. Não. A psicologia, como eu falei, ela teoricamente é uma ciência. Não vamos prolongar porque, assim, existem discussões sobre o que é científico ou não na psicologia. A análise do comportamento, ela está dentro das teorias comportamentais. Tem análise do comportamento, a TCC e várias outras, né? Mas vamos dizer que, assim, a base das teorias comportamentais é mais análise do comportamento, principalmente falando em termos de explicação do comportamento, e alguma coisa das terapias cognitivo-comportamentais. E aí vai avançando e hoje a gente tem várias outras siglas, né? Mas a análise de comportamento é uma teoria dentro da psicologia. Tá. E é uma teoria que ela tem evidência científica. Certo. Então hoje a maioria dos tratamentos, por exemplo, com evidências científicas, eles partem de um início lá no pé da análise de comportamento. Tá? E o que diz essa teoria? Muitas coisas. Acho que o próprio nome diz que a gente estuda comportamento, né? E a forma que a gente estuda comportamento não é a forma habitual. Inclusive, isso traz vários problemas para as pessoas quando elas vão olhar para a análise do comportamento. Porque a gente tem uma tendência muito grande de pegar as coisas e tentar levar para a nossa vida, para o nosso viés. E aí nisso a gente pode distorcer, né? Então, qual que é a função da análise do comportamento? Pensando em psicologia, e aí dá para adaptar para o adestramento facilmente. A gente tem áreas científicas que vão produzir o que a gente chama de tecnologia comportamental, que seriam as intervenções que a gente usa com seres humanos. Nem, por exemplo, você falou que eu trabalho com autismo. Então, a gente tem tecnologia comportamental, evidências científicas de que dentro do autismo a gente tem eficácia. A gente tem evidências científicas em
psicologia clínica adulta que a gente tem eficácia, algum tipo de transtornos. Então, é uma ciência que tem como objetivo final produzir tecnologia para resolver problemas sociais humanos. Certo. Essa seria a função da análise de comportamento. Tá, e de que forma é feito isso? Você falou que tem um tipo de análise diferente do habitual. Quais são essas diferenças? Nós temos 3 áreas na análise de comportamento, né? O pessoal normalmente fala como sinônimo 2, que é o que você falou, análise experimental do comportamento. Tem a ABA, que você citou, a análise aplicada do comportamento. Aqui vem de uma sigla em inglês, análise, behavior e tal. E para fundamentar essas duas, porque essas duas são áreas de pesquisa. Então eu, por exemplo, sou um pesquisador experimental, eu não sou um pesquisador aplicado. Eu trabalho com seres humanos, mas eu não tenho interesse em usar a minha pesquisa para resolver problemas humanos. Eu forneço uma base para as pessoas que vão resolver problemas humanos. Entendi. Na análise aplicada. Toda ciência moderna funciona assim. O cara lá que mexe com medicamento, ele vai ter uma pesquisa básica e depois vai levar isso para um ser humano. Então a gente tem essas 2 áreas e tem uma que fundamenta, que é a que vai falar o que é comportamento para a gente, por exemplo. Tá. Que é o behaviorismo radical. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, que a analista do comportamento não acredita na mente. Sim. E isso dá todo um chabu, né, de como resolver. Uhum. Mas sem se estender aqui, a gente não usa o que é chamado de metafísica na nossa ciência, porque nós somos uma ciência natural. Então a gente analisa o que está no mundo natural. Certo. Como que a gente analisa? A interação do organismo com o ambiente. Por que a gente fala organismo? Pode ser você, pode ser um cachorro, pode ser uma barata. A gente tem estudos na análise de comportamento que trabalharam com neurônio, por exemplo. Então é uma parte de um organismo. Então a gente estuda qualquer animal, até porque a gente parte de um princípio de seleção natural. Para fornecer mais ferramentas para as pessoas que fornecer mais ferramentas. Melhorar ou modificar comportamentos. Isso. Por exemplo, na análise experimental do comportamento, a gente estuda todas as espécies possíveis. O ser humano é uma delas. Na análise aplicada do comportamento, a gente estuda só o ser humano. Dentro do adestramento, o pessoal recorre muito a dados da pesquisa experimental. Certo. Né? Do Skinner, do Sigma, do Catania. Então a gente tem essas áreas. O behaviorismo, o que ele fala pra gente é que comportamento, por exemplo, se eu perguntar pra vocês, o que é comportamento? Comportamento é como o ser interage, são o resultado da interação do ser humano do ser com o ambiente. É que vocês já estão contaminados pela análise do comportamento. Porque normalmente o que as pessoas falam que é comportamento? Mas é mais ou menos isso, né? É isso. Pra gente, comportamento não é só o que a pessoa faz. É o que ela faz em relação ao ambiente. É uma reação, talvez, né? A gente pensaria em reação quando a gente fala de comportamento reflexo, né? No operante, que é o mais discutido na área, ele já não é uma reação, né? É mais uma ação. Mas por que é diferente da visão do senso comum? Porque as pessoas definem comportamento normalmente só com o que elas fazem. Então, comportamento é o falar. Por exemplo, eu dou supervisão. Se uma pessoa que eu supervisiono chega e fala assim, qual que foi o comportamento do seu cliente? Aí a pessoa fala, ele estava chorando. Eu vou falar, você não falou o comportamento, você falou só a ação, a resposta daquele organismo, daquela pessoa. Eu quero saber em qual ambiente, qual que eram os estímulos que estavam interagindo para a pessoa chorar. Exato. Por exemplo, a pessoa me fala, aí ela vai me falar, morreu um parente, estava chorando. É uma coisa. Ganhou na loteria. Então a gente só vai falar que a gente está falando de comportamento quando tiver tanta ação do organismo em relação ao ambiente. Sim. Então é uma interação. E essa interação ela é bilateral. Eu vou modificar o meu mundo e o meu mundo vai me modificar. Sim. Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. A gente está no podcast. Eu poderia estar na minha casa jogando videogame. Mas estou... aqui é mais legal. É mais legal. Eu estou produzindo ações. Certo. Para falar meu comportamento inteiro frente a quem eu estou produzindo? Vocês dois. Então eu estou prestando atenção em vocês. Eu estou produzindo modificações em vocês, porque vocês estão prestando atenção em mim. Sim. Da mesma forma, vocês produzem modificação em mim, porque eu estou prestando atenção em vocês. De acordo com a nossa face, que se a gente está sorrindo ou mais bravo, você Exato. age diferente. Isso vai mudar o meu comportamento, a minha resposta. Certo. E aí a gente tem todo o comportamento. Então, pra gente, comportamento é isso, é essa relação. E é uma troca sempre. Ok. E por que você falou um pouco tempo atrás agora que a análise comportamental não leva em consideração a mente? E a parte, você falou metafísica, é isso? Não, metafísica. Metafísica, é isso, tá. Por que existe essa crítica? Porque é muito difundido, a teoria de que existe uma mente é muito mais forte, mais antiga, então, porque a análise de comportamento é recente, né? É uma coisa relativamente recente. 30 e pouco, que o Skinner 1930, começou a fundamentar então, mais não assim. Não tem 100 anos. É que assim, quando eu falo mente, eu não estou querendo dizer só o conceito de mente humana. Na análise do comportamento, a gente tem problema com qualquer palavra
que cause uma ação no organismo. Entendeu? Por exemplo, a gente provavelmente vai falar de ansiedade aqui em algum momento. Se você entende que a ansiedade causa uma ação num cachorro, onde está a ansiedade? Esse é o nosso problema, porque é metafísico. Não Certo. é uma coisa física. É um nome que você está utilizando que você fala que causa alguma coisa no cachorro, certo? Sim. O pessoal, para resolver esse problema, dentro da ciência, eles falam que está no cérebro. Mas, por exemplo, o cérebro é uma parte de um organismo. E para um cérebro funcionar, ele precisa de estimulação. Então, a gente vai estudar ansiedade, por exemplo? Vai. Mas a gente vai estudar ansiedade como vários padrões de comportamentos, de respostas. Então, para a gente falar em ansiedade, a gente vai ter que olhar qual é o ambiente que gera ansiedade, comportamentos ansiosos, entendeu? Quando a gente fala dessa maneira, a gente entende que a ansiedade não causa ação. Sim. Na verdade, é um ambiente que está causando ansiedade. Certo. Que nem a questão da tristeza, uma pergunta que a gente sempre faz em aulas de análise do comportamento. Eu choro, estou chorando porque eu sou deprimido, ou eu sou deprimido porque eu choro? É uma pergunta circular. O que a gente vai falar na análise do comportamento? Você chora e está deprimido, por quê? Qual é o contexto que antecedeu o seu quadro de depressão? Morreu um parente. Quais foram as consequências na sua vida desse parente ter morrido? Por que é diferente nesse caso? Mesmo que a gente assumisse que uma patologia está dentro do corpo, do organismo, a gente consegue entrar dentro do corpo e modificar ele? Não. Não. A gente tem medicamentos que podem modular alguma coisinha, mas medicamento também precisa de estímulo do ambiente. Então, quando a gente para de olhar dessa forma, tipo, ansiedade gera, depressão gera, vontade, qualquer coisa, personalidade, a gente parte para tudo isso são respostas, é uma parte do comportamento. Eu tenho que mudar o quê? O ambiente. Sim. Então, se eu tenho um cachorro ansioso, não adianta eu falar ele é ansioso, por isso que ele tá roendo a unha. Ele rói unha e é ansioso, por quê? O que está acontecendo Cara, no mas ambiente isso dele? que você está falando é muito importante. Esquece Sim, os mas- cachorros. mas Vamos não pensar. muda muito, né? Não, muda tudo. Não, a gente muda assim. Depende de como a pessoa entende, né? Sim. A gente fala, meu cachorro rói que tá ansioso, né? Mas a gente sabe que a gente tem que mudar o ambiente. Não, Algumas as pessoas. pessoas não sabem. A gente As pessoas- sabe. a gente sabe, as pessoas não sabem. É. Mas isso que você está falando é muito importante. Não estou nem falando de cachorro agora, no geral mesmo. Porque isso abala. Isso todo mundo vai conhecer. Porque isso abala as desculpas do tipo... o mundo não é bom, o mundo não me dá oportunidades, minha vida é ruim porque as pessoas são más, porque a política não sei o quê. A gente arranja muitas desculpas que estão fora da nossa responsabilidade e se a gente começar a entender justamente essa análise, essa interação nossa com o ambiente, não cabe mais essas desculpas. Se as pessoas soubessem e entendessem isso, não tem mais como você ficar dando essa desculpa. Eu tô mal porque o mundo é mal, porque as pessoas são más. Não, é a sua relação com Você o pode mundo ter que tá abalada pessoas aí. más, mas a questão principal é que, por exemplo, vamos supor, você está num trabalho e esse trabalho te faz mal. É uma coisa que eu atendo muito em terapia. Certo. Você tem duas opções. Mudar o seu repertório, agir de uma forma diferente. Como? Exatamente, não sabemos. Teria que ter um caso para eu analisar funcionalmente, é o que a gente fala. Ou sair do ambiente. Sim. Você sai do ambiente, você fica bem. Dependendo, né? Se você produzir um melhor. Sim. Mas a ideia da mudança é justamente no sentido que a gente consegue intervir. Que nem isso que você falou, todo mundo sabe que a gente precisa mudar, a pessoa tá ansiosa, o cachorro tá ansioso, tem algum problema, mas a gente sabe que tem que mudar o ambiente. Vocês sabem porque vocês trabalham com isso. Mas, por exemplo, os meus clientes, a maioria deles falam assim, eu tô ansioso, eu tô triste. Aí eu pergunto por quê. Aí eles falam um sentimento, um pensamento ou uma outra coisa, porque eu não tenho vontade. Tipo, eu tô ansioso no meu trabalho. Por quê? Porque eu não tenho vontade. Então eles vão fazendo uma regressão infinita. Eu tô ansioso porque eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade porque a minha personalidade é fraca. E aí ele não olha para o quê? Para a forma que ele interage no trabalho dele com as coisas. E como esses estímulos estão afetando a forma que ele age. Então ele não sai de dentro da cabeça dele. É a mesma coisa. Se a gente ficar projetando num cachorro o que a gente acha que está acontecendo ao invés de olhar para o ambiente... Vou dar um exemplo, né? Até antes de começar a gravar a gente estava falando sobre... Eu tenho uma cachorra de 1 ano Shih Tzu. E eu não sou adestrador, eu sempre deixo isso bem claro, eu sou psicólogo. Mas eu entendo um pouco de comportamento. Isso me deixa apto a sair adestrando um cachorro? Não. Né? Eu preciso ter uma prática ali e tal. A minha cachorra, ela faz várias coisas e durante muito tempo eu fico falando com ela. Você sabe que você tem que parar, né? E eu sou analista do comportamento. Ela fica
te olhando e fala... Tá. Nossa, cara. Então, assim, não Por é favor, chama o aquela adestrador. ideia. Não é aquela ideia que tem uma mente criadora e a cachorra vai. Ela tem a percepção faz ela entender. Não. Acho que não. Aí o que eu comecei a fazer? Manejar o ambiente. Então ela faz um negócio errado, eu mudo lá algum estímulo no ambiente. Resolve o problema comportamental. Claro, cara. Vai adiantar eu falar, minha cachorra é safada, porque minha mãe fala isso, por exemplo. Né? Minha cachorra é safada, ela é ordinária, né? Ela faz porque ela quer. Vejam, ela ordinária que faz ela agir dessa maneira. Porque já é humanização, né? É humanização. Então, mas a gente fala para as pessoas, o controle ambiental é metade ou mais do sucesso da relação da vida do dono, do tutor com o cachorro. E aí vem a parte da pessoa saber como fazer isso. Sim. Que também não é sair fazendo na intuição de qualquer jeito. Pode dar certo? Provavelmente pode dar certo. Tem certeza que vai dar certo? Não. Né? Então, por que a análise do comportamento é melhor para você lidar com o comportamento? Porque a gente tem dados científicos de como manipular comportamento. Não manipular naquele sentido super aversivo de que, olha, eu vou fazer o que eu quiser com esse animal ou com essa pessoa. Ou de ser manipulador, né? É no sentido de tornar aquele animal sensível ao que eu vou fazer. Tornar o meu cliente sensível ao que eu falo. Eu tenho que saber como que eu vou sensibilizar um cliente que é mais difícil, um cliente que é mais tranquilo, um que está deprimido e não quer falar sobre o assunto. Então, a análise do comportamento, ela dá ferramenta para a gente intervir em qualquer caso. Se tem comportamento, a gente intervém. Mas o cliente dele fala com ele, o nosso não fala. nosso A gente fala com o dono que não tá perdidaço, o cachorro, coitado, não fala nada. Eu dei uma aula no sábado retrasado, eu acho, e eu falei sobre isso. Eu falei assim, eu não sei se vou lembrar agora, mas eu falei assim, para mim tem uma vantagem e um grande prejuízo no adestramento. A vantagem é, você lida diretamente com o que o animal está fazendo e diretamente com o ambiente. Eu só falo com o meu cliente, ele vai para casa, ele pode chegar lá e mentir um monte, a gente tem estratégias para contornar isso, mas pode acontecer. Né? Então vocês têm a vantagem de poder manusear o comportamento em loco ali. A gente faz isso, por exemplo, com crianças, a gente consegue. Ou eu posso acompanhar o meu cliente e o ambiente para fazer isso também. Né? Agora a desvantagem é isso que você falou, a humanização. Porque meu cliente, eu consigo conversar com ele retém informação, pensa e pode mudar o próprio comportamento. Agora o animal, né, não sei, se vocês tiverem um dado aí muito novo, não vai reter nada. Então, o que as pessoas fazem? Ao invés de focar na vantagem, que é vamos manusear o ambiente, fica falando, brigando, cachorro, né? E tipo assim, gente, não tem Acaba problema... reforçando, né? E assim, não tem problema nenhum falar com o cachorro, mas não pode ser sua intervenção. Sim. Eu falo com a minha cachorra em termos de que eu amo ela e eu tenho carinho por ela. Sim. Mas quando eu vou intervir, você eu não mudo o quer ambiente. nenhuma reação dela. Só uma reação talvez de aumentar o vínculo, mas mais do que isso não vai acontecer. O que o cachorro vai absorver ali? A modulação da minha voz, tipo, a altura, a expressão facial. Não que ele vai entender que eu tô com raiva. Tipo, tem filogeneticamente, tem algumas coisas que é selecionada para ele fugir, por exemplo, né? Ou se aproximar. Então é isso. É mais básico, né? Ok. Agora, antes de a gente entrar na prática ali, em como atuar no comportamento ou no ambiente, né? Para ter modificações comportamentais, segundo essa visão da análise do comportamento, o que justificaria, de maneira geral, porque a gente não está falando de um caso específico, tá? Esse excesso de humanização que as pessoas estão dando para os cães, estão tratando cada vez mais como se fossem filhos. Mas não só no sentido bom de você levar num bom veterinário, da na responsabilidade de criar um ser. Sim, no sentido ruim, de tirar ele do comportamento natural. E de querer humanizar, de dar comportamentos humanos e exigir respostas como humanas eu de um justificaria cachorro. isso na análise de comportamento? Isso. Cara, é bem complicado. Mas assim, o próprio processo de domesticação. Então, tem estudos que mostram, né? Modulação de animais ao ambiente, né? Em termos de sei lá, expressão, voz, coisa assim, né? Não é voz que fala, como que fala com o animal? Voz também? Não. Tom de voz, tipo, o animal. O tipo do latir, é isso? Miado, essas coisas. As variações de vocalização. Assim, o que eu diria é que, cara, que é uma pergunta muito complexa, mas simplificando muito, eu diria que é um processo de generalização que a gente fala. Porque o cachorro, querendo ou não, ele tem uma estrutura física diferente da nossa, mas ele tem coisas que se aproximam. Por exemplo, ele tem 2 olhos, tem o nariz, né, tem a boca. Que nem o cachorro faz assim, ele tá sorrindo. Então, generalização é o quê? É o agir parecido com estímulos diferentes. Então, eu olho pra você, se eu ver um cara com barba, cabelo mais comprido, eu vou generalizar e talvez eu vou confundir com você. E aí, a gente, como ser humano, a gente acaba fazendo isso com o cachorro, inconscientemente. Que nem o cachorro apresenta lá uma mudança, né, física na cara. Ele tá sorrindo, ele tá feliz, não tá? Tem marcadores, né? Mas por exemplo, de maneira geral, as pessoas leigas falam assim, não, a população, as pessoas estão ficando cada vez mais carentes.
Então elas dão nome para carro, elas dão apelido para carro. Tem um filme que chama Carros, que dão personalidade para os carros. Então elas estão meio carentes, elas estão meio necessitadas de atenção. E aí, para o cachorro, é isso. A carência humana faz a humanização dos cães. Talvez porque essa pessoa hoje só trabalha, ou porque os filhos já saíram de casa, ou porque, sei lá, isso é leigamente é o que se fala. A minha pergunta pensando em análise do comportamento, porque isso é reforçador? Porque o cachorro tem um amor infinito? Se eu fosse falar tecnicamente, eu diria que são práticas culturais de muitos e muitos anos. O que é uma prática cultural? São práticas compartilhadas entre várias pessoas. Uhum. De como se deve criar um cachorro, de como se deve interagir com o cachorro. E essas práticas vão envolver reforçamento, punição, um monte de coisa. E aí, dentro dessas práticas culturais, tem a generalização também. Não, mas assim, ó, se você pegar o mundo inteiro, não sei se está igual à nossa realidade. Alguns países devem estar igual à nossa realidade. Mas assim, eu sei que o mercado estimula a humanização. Perfume, bijuteria, roupa. Mas a humanização está bizarra. Não é essa humanização que você fala que existia já um tempo atrás. Ah, não. Aí dentro da prática inclui isso que você está falando. Por exemplo, a mídia vai fazer... É esquecer completamente... os comportamentos caninos do cachorro e querer forçar ele a ter comportamento humano. Entendeu? Porque assim, há 20 anos atrás não tinha isso. Sim, então, aí que entram... E agora que se tornou pior para os cães, entendeu? Cachorro que não anda mais, que não pode se sujar, que não pode pisar na terra, que não pode cheirar a bunda do cachorro. Então, mas isso acontece com o ser humano também. Por isso que eu falo, é o que você está falando. É mídia, é jornal, é Instagram... É um monte, YouTube, é um monte de informação de pessoas dizendo como você deve interagir. A gente tem isso no adestramento, por exemplo. O que você pode fazer ou não com o cachorro, né? Você vai falar com o cachorro ou não vai falar com o cachorro? Então, Você pode falar com o cachorro, mas você não pode esperar que ele vá reagir da maneira que você está achando. Mas, por exemplo, aí, se você chega aqui e apresenta um dado científico de que o cachorro não entende, muitas pessoas vão ficar ofendidas, vão ficar chateadas. Por quê? Aí já entrei na questão do reforço ser bom ou não. Porque assim, o ser humano, a gente é sensível à consequência. Então, se eu estou me beneficiando daquilo, independente de ser uma verdade ou não, eu vou seguir aquilo lá. O Skinner, ele fala isso muito bem. Mas se beneficiando em que sentido você está? Os cachorros não estão se beneficiando. Não. Mas as pessoas podem acreditar que estão se beneficiando. Mas elas não estão, porque o cachorro sofre e depois acaba sofrendo na relação, sofre todo mundo. Mas é a mesma coisa. A pessoa que, sei lá, fuma, ela está se beneficiando? Não. Mas ela acredita que sim, porque o prazer imediato para ela talvez seja válido. O Skinner ele fala muito isso. O ser humano, diferente de outras espécies, a gente tem... Aí o processo de domesticação, por exemplo, vai estragando o cachorro também, porque a gente vai mudando fisiologicamente. Né? Os cachorros vão sendo modificados. Ele é sensível ao que acontece imediatamente após o que ele faz. Então, por exemplo, se você sair ali fora e eu jogar uma nota de R$100 para baixo, você vai começar a sair ali com mais frequência. Entendeu? Tipo, se você falar um monte de coisa errada sobre análise de comportamento, mas eu ir lá e dar um like pra você no Instagram, você vai continuar falando errado. Agora eu vou lá, professor, não sei o que, né, aqueles argumentos. Aí eu falo uma coisa que vai contra a expectativa da pessoa, o que ela vai fazer provavelmente? Se afastar. Bloquear você. Então, que nem esse processo de humanização dos animais, quando eu falo práticas culturais, envolve esse exemplo que você deu e vários outros. São seres humanos reforçando outros seres humanos para agirem dessa maneira. E se você não age, o que você é? Isso é uma discussão no adestramento. Você é mau, você é ruim, você não está fazendo bem pro seu cachorro. Né? Então, o que, por exemplo, traz talvez essa questão da humanização? O próprio ser humano pressionando o outro ser humano, entendeu? A humanizar o cachorro e tratar ele como um bebê, por exemplo. Sim. Que está na moda. E você fica popular fazendo isso. Sim. Né? E eu me molhei. Acidentes acontecem. Mas não tem o tal do efeito manada? Aí que tá, na análise do comportamento a gente poderia usar esse termo efeito manada como se fosse uma coisa que faz as pessoas? Sim, mas qual que é a nossa análise principal? A gente ia falar de reforçamento, punição. Tá. A gente usa tudo para explicar qualquer coisa explicando através disso. Tá, então vamos lá, vamos para a prática. As mudanças comportamentais, né? Tem a ver com reforçamento e punição. Exato. Então, mas vamos falar para a prática e tentar deixar isso o mais claro possível para o público leigo que é dono de cachorro e quer aprender com a gente. Como que se aplica a análise do comportamento num indivíduo que você quer modificar o comportamento, não importa qual seja? Qual é a forma de aplicação? Você falou reforçamento e punição, mas na prática o que significa isso? Então, para a gente mudar qualquer comportamento que seja,
Aí a gente vai precisar fazer uma coisa que chama análise funcional. Certo. Análise funcional envolve consequências comportamentais. O que é uma consequência? Qualquer termo da análise do comportamento, a gente tem que esquecer tudo que a gente já sabe sobre aquele termo, porque consequência para muitas pessoas é uma coisa ruim, negativa. Para a gente é simplesmente uma coisa que acontece após a resposta. O que é essa coisa? É um estímulo do ambiente. Normalmente é uma pessoa, um animal, um objeto. Que você vai fazer ali alguma coisa, por exemplo, ó, isso aqui é uma consequência. Qual que é a consequência? O copo está na minha mão. Vocês estão olhando para mim, é uma consequência. Tá? Quando a gente pensa em consequências dessa maneira, não tem nenhuma conotação de bom ou ruim. É só uma consequência. E depende. Se eu não fizer isso aqui, não vai vir para minha mão. Então depende da minha resposta. O cachorro late, o dono vem. Se o cachorro não estiver latindo, o dono não vai vir em direção a ele. Certo? E aí a gente tem 4 possíveis consequências na análise do comportamento. E o que é bom frisar? Tudo que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, não é da cabeça do Skinner, que é o pai, né, da análise do comportamento, como falam. Que nem o pessoal no adestramento fala, né? O Skinner criou os 4 quadrantes. O Skinner não criou. Uma ciência natural, o que ela faz? Ela olha para o ambiente e manipula aquele ambiente produzindo dados. Então, eu estou descrevendo algo que já acontecia. O Darwin não criou seleção natural. Né? A partir do momento que eu entendo como aquilo funciona, aí eu posso fazer o que você falou, que é manipular. Então, dentro da análise do comportamento, o que a gente já sabe hoje? Que a gente tem 4 consequências. 2 a gente vai chamar de reforçadoras e 2 de punidoras. E aí entra de novo aquela questão do termo. Reforço não é sinônimo de recompensa. E punição não é sinônimo de... Bronca, agressão, enforcar, bater, qualquer coisa. Punição na análise do comportamento é sinônimo de redução. E reforço é sinônimo de fortalecimento. Então é isso. Por que eu tô até frisando isso aqui? Eu acompanho várias páginas de adestramento. E o pessoal, não sei se eles estão falando para pessoas leigas ou outros adestradores, mas eles fazem muito isso. Reforço é recompensa porque o animal deseja. Punição é bronca. Eles definem um processo comportamental científico através de exemplos. E a gente não pode definir dessa maneira. Tá? Bom, então, o que é um reforçador? É uma consequência que vai aumentar a chance de você fazer de novo aquilo. Por exemplo, eu estou vindo aqui. Será que vocês estão sendo reforçadores para mim? Eu só vou saber se vocês falarem assim, Raniel, chega aí no podcast de novo, eu volto. Beleza, foi reforçador. Se eu não voltar, aí pode ser que foi punidor. Nós somos punidores, Deus. E não tá um negócio super tranquilo aqui a gente conversando? Sim. Mas poderia ser punidor pra mim. Sim. Você pode falar assim, não me sinto bem falando. Não gostei da câmera, não gostei da iluminação, fiquei nervoso, tive um piriri depois. O cara não sabe nada do assunto. E assim, isso é importante. Por quê? Então, quando a gente fala de reforçamento, eu vejo muito acontecendo isso no adestramento. O pessoal coloca, é porque é desejável, porque é bom, porque é legal, porque o cachorro quer. Primeiro, o cachorro não entende, não consegue descrever. Nem o ser humano na clínica não descreve as coisas. Ele não sabe por que ele se comporta. Que nem eu falei pra vocês, ele vai falar que ele tá ansioso e triste, deprimido. E ele não vai falar, eu tô triste e deprimido porque minha mulher brigou comigo, porque meu cachorro aconteceu alguma coisa. Então nem o ser humano sabe descrever o próprio comportamento de maneira científica. Ele nem sabe onde está começando o problema dele. Exato. Imagina o cachorro te descreveu alguma coisa. Mas Exato. enfim. E aí, então, o reforçamento, como que a gente vai definir reforçamento através de 2 coisas? Primeiro, reforçamento aumenta a chance da resposta acontecer, independente de qual é aquele estímulo consequente. Tá. Posso só fazer essa frase, só tentar explicar, ver se está certo, tá? Para o público. Então, quando você fala aumentar a resposta, é aumentar o comportamento acontecer novamente. Isso, você vai fazer várias vezes. Resposta e comportamento são sinônimos aí nessa frase, só para o pessoal entender. Se eu fosse ser muito técnico, eu diria que não, mas vamos lá. Resposta e comportamento são sinônimos. Tá, então, resposta é a ação daquele indivíduo, certo? Tá bom. Então, aumenta a probabilidade da ação, a mesma ação, acontecer no futuro. Exato. É isso, tá bom. Só para a gente traduzir. Aqui está acontecendo, nesse momento, uma resposta, uma ação, um comportamento que seja, e eu estou te reforçando. Sim. Por que a gente vai falar que eu estou te reforçando? Porque você continua falando. Se no meio das suas falas eu falasse alguma coisa e você parasse de falar, aí não é mais reforçamento. Certo. Então a gente chama isso de efeito. Qual que é o efeito? De aumentar, fortalecer a chance de você fazer aquilo. Então a gente fala de reforçamento porque aumentou. Tá. O número de vezes, a frequência, aí vai para a frequência de resposta. Isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Indivíduo para indivíduo. Tem coisas que reforçam o indivíduo e
Sim. Inibem outro. Sim, e aí é outra coisa que acontece muito no adestramento, né? O pessoal fala, por exemplo, petisco é reforçador, sempre será reforçador. Não necessariamente. Né? Gritar sempre será aversivo, punitivo. Não necessariamente. Tá. Mas vamos só continuar o raciocínio. Então, você está falando do reforçamento, você vai falar que tem 2 tipos. Aí, por exemplo, você tem, então, um aumento da chance daquela resposta, do comportamento acontecer. E a segunda coisa, a segunda definição que a gente tem é ou você vai adicionar uma coisa no ambiente, um estímulo no ambiente. Quando eu tô falando coisa aqui também, é estímulo, tá, gente? Ou você vai remover. E aí a gente dá o nome de reforçamento positivo e reforçamento negativo. Vejam que eu falei adição e remoção, subtração. Não bom ou ruim. Não bom ou ruim. Por isso que é análise funcional. Funcional de função matemática. Então, o analista do comportamento, ele não vai falar o que ele acha, ele vai falar o que ele está vendo. Certo. Você fez uma ação, o que aconteceu depois? Foi adicionado um estímulo no ambiente, no caso eu falando com você, ou foi removido? Por exemplo, vamos falar que você falou alguma coisa e eu parei de falar. Você removeu o quê? A minha fala. E aí, se toda vez que eu estiver falando, você age em direção a mim para eu parar de falar, a gente vai falar que é reforçamento negativo. Certo. Agora, se toda vez que você fala é para me induzir a falar, a gente vai chamar de reforçamento positivo. Certo. Né? Nesse sentido, a gente, de novo, não vai falar se é bom, se é ruim, se é legal, se não é legal. Tá? Por exemplo, eu falei de gritos. Eu jogo bola. Quando eu tô jogando bola, se vocês estivessem jogando bola comigo, vocês iam chegar comigo gritando, ou vocês iam chegar, oi, Raniel, boa noite. Não, fala, pô, Raniel, passa a bola, pô. É isso. Exato. Se você passar a próxima vez, então foi um reforçador. Você gritou comigo, mas é um reforçador positivo. Né? As práticas de esporte, por exemplo, cães, né, que praticam esporte, a maioria é mantido por reforçamento negativo, no caso, por exemplo. Porque, por exemplo, no futebol, o que eu faço várias vezes? Quando eu tô driblando o cara, o que eu tô fazendo? Tentando remover a chance dele tomar a bola de mim. Certo. Então, eu tô subtraindo a possibilidade do cara tomar a bola de mim. Certo. Certo? É frustrando o cara. Provavelmente. Ele vai ficar frustrado. Ele deixa de jogar bola por causa disso? Não. Pelo contrário, às vezes ele quer ficar mais garra ainda. Melhor. A gente tem vários estudos, por exemplo, que mostram, né, que práticas esportivas são boas, né, para desenvolver resiliência e frustração. Né? Sim, é o que a gente fala, o cara aprender a perder, né? Saber perder e ganhar forças para ficar melhor, né? Tipo, um exemplo, ó, só para pensando nisso do futebol. Você chuta a bola, eu sou o goleiro. Eu agarrei a bola. O que eu tô fazendo? Eu tô evitando que a bola entre no gol. Eu tô subtraindo que a bola vai entrar no gol. Certo. Isso é um reforçador o quê? Negativo. Que eu estou removendo. Ao mesmo tempo, ele é o técnico. Ele grita lá, pô, Raniel, muito bom, não sei o quê. Ele tá me reforçando positivamente. Que isso é uma coisa que a maioria das pessoas esquecem. Quando a gente tá agindo no mundo, várias consequências podem acontecer junto. Você pode ter uma consequência reforçadora positiva, uma negativa, uma punição, tudo acontecendo junto. Mas volta ali, você tava falando do cachorro trabalhando... Como é que você... Onde você tava... Não, no cachorro numa prova, no esporte. No esporte, é. Um grito, eu tava falando do grito, né? Mas a ideia, vocês usam, por exemplo, como vocês agem com o cachorro no agility lá que você falou? Pode gritar. Você pode gritar pra chamar ele. Ele tá indo pro lugar errado. Imagina, era pra ir pro túnel e ele tá indo pro salto. Você, ei! Não é isso? Subiar, gritar, falar o nome do dog. Isso impede o cachorro de continuar agindo? Não. Porque então, por exemplo, a gente não poderia dizer que aquela voz alta, aquele grito é punitivo, por exemplo. Às vezes você chama o cachorro gritando, porque o evento é barulhento, você dá um comando gritando, ou você chama o cachorro gritando. O que é um estímulo reforçador, uma consequência reforçadora, seja positiva ou negativa? É uma consequência que vai aumentar a chance da resposta acontecer. Ponto. A gente não vai falar assim, é água, é petisco, a gente não vai ficar dando exemplos. A gente tem alguns reforçadores que filogeneticamente eles são selecionados na espécie? Tem contato sexual, alimento, você tem calor, por exemplo. Por exemplo, se está muito calor, o que eu vou tentar fazer? Sair daquele ambiente muito quente ou resfriar o meu corpo. Tá? Mas você pode ter todos esses estímulos como punidores também. Por exemplo, se eu pego e jogo água na sua cara agora, é reforçador naturalmente? Não. Então os estímulos, apesar de nós termos alguns que são filogeneticamente selecionados, eles mudam dependendo da contingência. O que é contingência? Aquela relação entre ação e consequência. Então quando a gente fala alimento sempre, isso aí é um problema no tratamento com crianças, por exemplo. O pessoal fala, pô, vocês ficam dando comida para criança. Para uma criança, pode ser que o alimento funcione ali para reforçar ela. Para outra, só de olhar para ela pode ser reforçador. Gera repulsa.
Para outra pode ser, para outro alimento pode gerar repulsa se ela tem seletividade alimentar, mas por exemplo, eu não preciso usar alimento, eu posso usar minha própria presença. Que aí no adestramento o que se tenta fazer na maioria das vezes? Vocês podem usar tangíveis, né, objetos, alimentos, etc. no início e depois você vai trocando para o seu controle vocal, para a sua presença na frente do animal. Então é isso. Vou dar um exemplo aqui que eu utilizo com uma certa frequência com meus clientes e você me fala se eu estou usando da maneira correta, tá? Quando eu vou explicar isso para os donos de cães, para a família, porque eles que são, de fato, os agentes que vão modificar o ambiente e no dia a dia ali e melhorar o comportamento do cão. Então, eu preciso explicar essas coisas, tá? Eu falo o seguinte, olha, eu pergunto, você gosta de viajar, Raniel? Você viaja com frequência? Você gosta de viajar? Gosto, com frequência eu não viajo, mas gosto. Que pena, né? Mas você gostaria, né? Bom, imagina que você está fazendo uma viagem pelo deserto do Saara e, infelizmente, você estava com a sua esposa e vocês se perderam do grupo. E infelizmente você ficou aí 3 dias sem alimento, sem água, e você está andando ali, tentando se localizar, e está difícil a localização. Aí aparece ali uma pessoa com um copo d'água, com uma pessoa começa a conversar com você, pô, me ajuda, não sei o quê, e o cara fala, você precisa de água? Eu tenho aqui um copo que custa $500. Se você tiver $500, é muito provável que você pague $500 pelo copo d'água, correto? Se eu não tiver, eu vou tentar negociar para depois. Exatamente, exato. Mas você vai Sim, aceitar, com certeza. e você vai fazer de tudo para chegar num acordo ali e ter acesso a esse copo d'água, correto? Sim. Ok, agora imagina uma outra situação. Você foi fazer exames, ultrassom abdominal, e o médico pediu para você beber 10 copos d'água, e estava marcado esse exame para as 10 horas da manhã, mas infelizmente esse ultrassonografista ele se atrasou um pouquinho, ele pegou o trânsito, e em vez de chegar às 10, ele chegou às 11. E você está ali explodindo, querendo fazer xixi, e você não pode. É muito comum isso, inclusive, né? Eu tô vendo a sua esposa dando risadinha, falando, meu Deus, isso é horrível, né? E aí... Finalmente o médico chega, faz o seu exame e na saída, o médico muito solícito fala, Raniel, quer um copinho d'água? Meu, é de graça. Talvez você até pagasse $500 para não beber esse copo d'água, certo? Então, o mesmo copo d'água ele pode ter um valor inestimável numa situação e ser completamente desvalorizado em outra situação. E é o mesmo copo d'água. Sim. E aí eu te faço a seguinte pergunta. É possível dizer que uma ferramenta, por exemplo, muito polêmica no adestramento, que é o enforcador, por si só, ela é muito positiva ou ela é muito negativa? Não. Ou seja, ela tem um valor excelente numa situação... por si só, ela já tem um valor ou muito forte ou muito fraco, ou é supervalorizada ou desvalorizada? Não é possível a gente está falando de reforçamento ainda. Sim, mas tem a parte da punição. Uhum. Mas nenhum estímulo é possível a gente dizer sem verificar o efeito sobre a resposta, o comportamento do animal ou da pessoa, dizer que ele é reforçador ou punitivo. Tá. A gente precisa ver o que acontece. Analisar o que acontece depois, a consequência. Por exemplo, vocês estão falando de enforcador, né? No caso animal. Porque enforcador é o nome de uma ferramenta que muitas vezes você não usa. Não, e-collar é eletrônico. É o... Colar de hélice. O que o pessoal anda. Colar de hélice, sim. Ou aquela guia unificada, tudo que pode eventualmente enforcar. Se você tirar o cachorro do chão assim, você vai enforcar. Sim. Mas, por exemplo, o cachorro vier te atacar, e se você fizer isso, você está se salvando. Sim. Mas assim, não é o caso. É uma ferramenta que é neutra, que as pessoas demonizam, entendeu? Eu já vi muitos comentários sobre. Eles colocam até enforcador. Isso, que causa dor. É que assim, aí tem todo um apelo... de novo, a gente entra nas práticas culturais. Porque como que as pessoas normalmente utilizam isso? Realmente pra, sei lá, judiar do cachorro, alguma coisa assim. Um adestrador vai fazer isso? Um adestrador. Não deveria. Então, é isso que eu tô falando. Um adestrador. Um psicólogo vai punir o cliente dele ou fazer coisas absurdas? Também não. Então, é uma discussão entre profissionais e senso comum. Né? Mas assim, a sua resposta é não. Não tem como falar se vai ser reforçador ou punidor. Que pode ser reforçador. Se o cara souber usar, pode ser reforçador. O exemplo que eu ia dar, que acontece com seres humanos, é o sadomasoquismo. O que você tem no sadomasoquismo? Uma pessoa que, se ela for asfixiada, isso aí, ou enforcada, para ela aquilo pode ser reforçador. Sim. Porque na história de vida dela, aquilo se estabeleceu como reforçador. Um exemplo experimental, de pesquisa experimental, o choque. Que o pessoal gosta muito de fazer analogia com choque. Com adestramento. O choque, em muitas pesquisas, é utilizado como estímulo punitivo. Que ou vai suprimir a resposta ou vai fazer o animal fugir. Então, reforço negativo, né? Nós temos pesquisas em que os animais, tipo ratos, eles vão trabalhar para produzir choque, para tomar choque, literalmente. Que são modelos experimentais que trabalham sadomasoquismo. Que foi condicionando, né? Foi condicionando. Normalmente é pareado com, sei lá, um alimento mais choque. Aí depois você tira o alimento e deixa só o choque, o rato não precisa pressionar aquela barra.
Porque a única coisa que ele vai ter como consequência é tomar um choque. Ele vai lá e pressiona a barra. Então, assim, o choque é punitivo? Sempre? Não. Depende do efeito que tem sobre a resposta. Certo. Os pais de crianças, muitas vezes, chegam na clínica. Eu puni meu filho. Eu pergunto, o que você fez? Eu gritei, eu bati. A criança parou de fazer o que você estava fazendo? Não. Então ela foi Então não reforçada. serviu como punição. Não é punição. Aí o que é? Se ela continua fazendo, se aumenta a frequência da resposta, ela faz mais, ela está sendo reforçada. De alguma forma... É como o grito que você falou para os cachorros. Exato, porque aí a ideia que as pessoas têm de punição é uma ideia totalmente diferente da ideia que tem na análise do comportamento de punição. É uma ideia que vem com... Carregando de informações históricas. Carregando umas informações... E normalmente envolve violência, envolve bater, gritar, coisas assim extremas, né? Tá, mas então, vamos lá. Punição no análise do comportamento é... Redução de resposta. Redução de resposta. Inicialmente é só isso que a gente vai falar. Certo. Pra Deveria você mudar a palavra punição por inibição ou redução? Cara, a análise do comportamento deveria trocar quase o vocabulário inteiro. Porque a gente fala condicionamento, por exemplo. Eu não vou aceitar ser condicionado. O que é condicionamento na análise do comportamento? Criar condições especiais de aprendizagem. Então, eu crio uma condição em que você vai aprender análise do comportamento dando aula. Eu estou te condicionando, no sentido que agora você vai ter condições de falar sobre análise do comportamento. A gente fala controle. Vocês estão sob meu controle comportamental. Vocês são sensíveis ao que eu estou falando. Sim. E eu estou sob controle de vocês porque estou sensível a vocês. Já vamos chegar aí no controle, mas vamos pensar a gente estava falando da punição. Assim como no reforçamento tem um positivo e negativo, que é no sentido de adição e de subtração, e não de bom e de ruim, a punição também tem a positiva e a negativa. A punição é como se fosse um espelho do reforçamento. Então você vai ter a punição positiva, assim como tem o reforçamento positivo, e você tem a punição negativa, assim como tem o reforçamento negativo. Certo. A única diferença da punição é que ela vai reduzir a resposta. Certo. Falando em termos, assim, processuais. Porque às vezes o reforçador está causando um comportamento que você não quer. Né? Então o reforçador, teoricamente, está te punindo. Não. Como dono do cachorro. Você não quer aquele comportamento, mas você reforça aquele comportamento. Tá, entendeu? Não, tá tendo um efeito contrário ao que o dono gostaria. Okay. O dono tá piorando a situação dele. Tá, então vamos lá. Então vou dar um exemplo, talvez você me corrija aí se estiver errado, tá? Só para falar isso que o Dan tá falando de uma maneira que talvez o pessoal em casa entenda. Imagina que uma família está assistindo televisão todo dia à noite. Essa família saiu para trabalhar, o dia inteiro trabalhando, o cachorro ficou sozinho, certo? Quando chega em casa, a família está cansada porque trabalhou o dia inteiro e quer descansar, quer assistir televisão. E o cachorro ficou descansando o dia inteiro e não quer descansar, ele quer ter atividade, ele quer interagir, é isso que ele quer, tá? Uhum. Mas daí a família chega cansada e vai assistir televisão e dá um osso pro cachorro. Então, como o cachorro já tem histórico de destruir as coisas, de pegar o que não deve, não dar sossego, então a família dá um osso ali pro cachorro. E o cachorro fica ali 1h30, o filme dura 2 horas, então ele fica 1h30 ali mordendo o osso. Mas chega uma hora que ele fica meio entediado, porque, de novo, ele tá deitado o dia inteiro e agora ele só tava deitado mordendo o osso. E aí ele pega, finalmente, 1h30, não acontece nada com o cachorro, a família tá assistindo TV, nem olha o cachorro, mas depois de 1h30 mordendo o osso, o cachorro vai lá e pega a havaiana da família e sai correndo pela casa. Neste exato momento, a família dá um pausa no filme, no Netflix ali, e sai correndo atrás do cachorro. E vamos imaginar uma situação que o pessoal que está em casa não é para se fazer isso, tá? Mas imagina que essa família pegou a havaiana, tirou do cachorro e deu uma havaianada, aquela havaiana de pau. Deu uma havaianada no cachorro, bateu no cachorro, tá? Que acontecem coisas parecidas. Acontece, no dia a dia, não nos meus clientes, mas de fato no Brasilzão aí, com certeza isso acontece, com filho, com cachorro, com tudo. Mas enfim, no dia seguinte, acontece toda a mesma cena e talvez não demorou mais 1h30 pro cachorro ficar mordendo o osso e largar o osso e ir pra Havaiana. De repente, com 1 hora de filme, ele já largou e já foi pra Havaiana. E repetiu a cena. A família foi lá, tirou a Havaiana e deu uma havaianada. No terceiro dia, talvez com 45 minutos aconteceu a mesma cena. E no outro dia, com 35 minutos. E aí a família fala, esse cachorro é masoquista, ele gosta de apanhar, ele é burro, ele não aprende. Esse é o pensamento da família. Ou a família nem identifica que ela tá reforçando. Sim. Exato, mas é exatamente esse o ponto. Ela usa a punição pode ser reforçadora, entendeu? Então, mas é isso, ela quer usar... ele faz aquele comportamento de bater no cachorro com o intuito de ser punitivo, para que esse comportamento perca a força no futuro, ou seja, enfraqueça, iniba, mas na verdade está aumentando a frequência, certo? Aí pensando em termos de análise do comportamento...
Pros donos, eles estão punindo. Eles estão chamando assim. Eles estão tentando punir. Só que o que eles chamam de punição... Só que o comportamento não tá melhorando, tá piorando. E o que eles chamam... Então eles estão reforçando. Exato, é exatamente isso. Então, no caso, eles nem estão punindo. Eles estão punindo no senso comum. Sim, que é essa ideia de que é bater, etc. Que estão punindo. Isso. Por isso que você falou, o grito. Nessa hora ele tá gritando, tá correndo, tá batendo, mas o cachorro tá falando, beleza, eles estão interagindo comigo. Exato. Isso acontece com criança. Tipo, criança fica o dia inteiro sem a presença do pai. O pai chega estressado, aí a criança faz alguma coisa, o pai briga. É o único momento que o pai dá atenção para aquela criança. Ela prefere grito do que nada. Exato. Isso acontece, vou falar um assunto... isso é polêmico, mas a gente tem muitos estudos mostrando isso. Relacionamento abusivo. Sim. Tem a fase de lua de mel, não sei o que. O cara vai lá, faz uma merda, aí a mulher fica triste, o cara vai lá e depois reforça. Então entra numa sequência, a gente chama isso de encadeamento de resposta. Em uma sequência em que você tem primeiro o problema para depois vir o reforçador. Isso poderia E a explicar... pessoa fica aceitando o problema. Isso poderia explicar justamente alguns erros no sentido do casal que as pessoas falam no público, no termo geral, inconscientemente ele causou uma briga. Por quê? Porque reatar é muito gostoso. Sim. É mais ou menos isso que você está falando, né? Ou seja, alguém faz uma coisa errada meio que de propósito, justamente para ter uma briga, porque a consequência dessa briga depois, quando reata, é muito gostosa, né? Que daí o cara traz flores e... Isso eu já atendi caso assim já. E tal. Uhum. E aí a pessoa não identifica, aí ela vai relatando para você o padrão de comportamento dela, e você fala, você percebe que toda vez que você faz isso, aí você tem lá uma tensão. Essa tensão é o quê? Reforçador positivo, porque você está adicionando a tensão devido à briga. Uhum. E aí a pessoa começa a perceber, realmente, toda vez que eu brigo, depois tem uma fase boa. Então é um ciclo. E aí, às vezes, ela até acaba anulando a parte da briga. Isso acontece com animais também. O que os donos fazem, né? Os donos que são punitivos no senso comum, de bater, etc. Vai lá, bate, né? Depois dá uma puta tensão. É o que você acabou de relatar. O cachorro faz um negócio ali que é inadequado pro dono. E o dono deu atenção. E deu atenção. Então, quando as pessoas falam, eu puni a pessoa, eu puni o animal, a primeira pergunta é, reduziu a resposta? Não reduziu, voltou a fazer. Muita gente está achando que está punindo, no final está reforçando. Sim. Até o exemplo que eu tava conversando com vocês antes da gente entrar, né? Tipo, a minha cachorra. Eu tenho lá uns potinhos com plantas artificiais, fica na beirada da minha rack, eu tenho na casa inteira. E ela alcançava aquilo e puxava para baixo. E aí eu chegava em casa e tava tudo detonado no chão. Estava reforçando. Para ela, se ela puxa aquilo toda vez que eu saio, né? Ela tá sem a minha presença, ela também, que é o que você falou, então tá entediada, ela puxa lá, é reforçador. Porque toda vez que eu chegava, eu montava, colocava lá. Eu saía, ela puxava e tava no chão o negócio. E aí ia lá, Belinha, que chama Belinha, né? Belinha, eu fazia o que todo tutor faz. Porque analista do comportamento. Por que você fez isso? Não sei o que. O que eu fiz? Comprei uma fita dupla face, passei aqui embaixo, coloquei bem na beirada, que é onde ela puxava, e colei. Ela vai ter força para puxar aquilo para baixo? Não. Tá intacta a minha planta. Posso mandar uma foto para vocês verem. E aí, com o tempo, ela para de... Ela para, eu posso até tirar aquela dupla face em algum momento que ela não vai mais fazer. Sim. E aí, assim, por definição, se ela deixou de fazer a resposta e eu inseri, então punição positiva, a mesma coisa, eu adicionei um estímulo ambiente, que é uma fita. Eu puni positivamente a resposta dela. E ela deixou de fazer. E assim... E na cabeça das pessoas isso não seria uma punição. Mas é. Então... Aí que tá, análise do comportamento... Punição para as pessoas é bater, gritar, xingar. Espancar. E assim, né? Pode ser que funcione. Pode ser que quando você bate numa criança, ela pare de fazer e não faça nunca mais. Né? Só que assim, o problema é você falar que isso é punição, como se fosse o processo comportamental de punição. A gente tem um processo que é, dado você emitir uma resposta, fazer alguma coisa, você vai ter a adição de um estímulo ou a subtração que vai reduzir sua resposta. Ponto. E aí você vai encaixar qualquer coisa nisso. Você falou da minha esposa ali. A gente tem conversas sérias. Eu tenho que chegar pra ela e falar, amor, então, isso aqui na louça ali que você deixou, não dá pra lavar a louça. É exemplo real aqui. O cara tá usando o podcast pra resolver os problemas de casa, olha só. E aí, isso que é ser esperto. Detalhe, ela é psicóloga também. Eu trouxe ela de propósito. Qual que é a diferença? Eu vou chegar e falar assim, pô, amor, você fez isso daqui... Não, eu vou chegar do lado dela e vou falar assertivamente. Normalmente a gente avisa quando vai falar uma coisa que pode incomodar o outro. Sim. E eu tô fazendo isso para facilitar a nossa rotina. Uhum. Então, se ela para de fazer lá o que eu pedi, eu puni ela. Sim. Ela vai se sentir super mal? Não. Daniel, a gente consegue dar um exemplo? Porque assim, o termo punição negativa,
pro senso geral, é terrível. Parece que vai enforcar um duas cachorro. vezes punição. Você vai enforcar o bicho em praça pública. A gente consegue dar um exemplo prático, onde fique claro, eu tenho aqui um exemplo, mas eu queria saber de você, assim, onde a punição negativa é tranquila e é totalmente diferente do que a nossa expectativa. Ó, vou aplicar uma punição negativa no seu cachorro. O pessoal fala, nossa, esse Gustavo é um ogro, cara, ele vai matar o meu cachorro. Mas quais são os exemplos que o pessoal dá? Não sei qual é o exemplo que o pessoal dá. O exemplo que eu dou, que eu utilizo, que as pessoas, que eu falo para os meus clientes, eles começam a entender é o seguinte, o cachorro tá pulando, porque ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer interação, e você simplesmente vira de costas e não interage com esse cachorro. E aí, com o tempo, fazendo isso, o cachorro diminui a frequência de pular, certo? Então, se diminuiu a frequência de pular, significa que agiu como punição, correto? E por que é negativa? Porque tirou do ambiente, subtraiu do ambiente a atenção do dono do cachorro, do tutor, como queiram chamar, certo? Então, eu dou muito esse exemplo e as pessoas entendem, porque eu falo, olha, vamos aplicar a punição negativa no seu cachorro que pula muito. Vire de costas e não fale nada. Mas esse aí o pessoal não demoniza. Não. Então, os meus clientes amam isso, porque eu falo, vamos aplicar a punição negativa. Eles falam, nossa, Gustavo, sério? Vamos, só vira de costas e não fala nada. O pessoal que demoniza a punição positiva. Sim, eles demonizam a punição negativa, mas eles misturam tudo, eles não separam positivo e negativo. Eles falam assim, olha, a punição é terrível, porque você vai gritar com o seu cachorro, você vai brigar, você vai bater, você vai não sei o quê. Aqui, por exemplo, quando ele tá fazendo, eles usam petisco, né? 90% do positivismo mais, assim, digamos, exagerado é petisco o tempo inteiro. Aí, o cachorro não realizou o comportamento desejado, não dá o petisco. Isso é uma punição negativa, certo? Mas isso aí tá fora do contexto do que é punição. Punição é só quando é positivo. Mas aí você não pode escolher, tipo, que aí você tá sendo... Então, para eles a punição é só se você falar alto, se você agredir. Ou usar o enforcador. Então, mas aí a gente volta para a primeira resolução, que é exemplos não definem punição. Um exemplo de punição negativa que a gente pode dar é que pode matar um cachorro. Se tiver alguma coisa no chão, por exemplo, sei lá, um veneno, alguma coisa que vai fazer mal para ele se ele comer. Um sabão, minha cachorra come sabão. Vai lá e tira. Eu fui lá e removi. Se ela foi em direção e queria morder e mastigar e engolir aquilo, para ela é reforçador positivo, porque mantém a resposta dela. Sim. Eu vou deixar ela fazer isso? Não. Eu tenho que remover? Tá. Então, assim, é um risco de vida para ela. Eu não vou deixar, eu vou remover. Minha cachorra, sei lá, tá muito difícil para os donos entenderem, entendeu? Por isso que alguns adestradores podem fazer... manipular. Uma lavagem cerebral. Então, mas por que eu acho que acontece essa dificuldade? Porque as pessoas leem coisas em páginas definindo tudo errado, os conceitos. Então as pessoas rebaixam o conceito de punição, a punição do senso comum, que é agressão e etc. Rebaixa também o conceito de reforçamento positivo, a felicidade, etc. Por exemplo, um cachorro que se alimenta em excesso. O que ele está fazendo? Reforçador positivo. Ele está adicionando. Aí ele desenvolve obesidade. É bom para ele isso? Não. Um tutor que fica 100% do tempo do lado do cachorro, dando atenção, ele tá dando atenção, reforço positivo. Aí o tutor sai de casa, o cachorro surta. É bom pro cachorro? Isso. E outra, é humanamente possível você reforçar tudo que o seu animal vai fazer? Que nem vocês deram exemplo, um exemplo de punição negativa. E eu vi em um perfil de adestramento que diz que não utiliza. O cachorro tá lá, você quer fazer ele sentar. Fica com a ração na mão aqui, com a mão aberta. Como que a gente vai modelar? Ele não vai sentar de primeira, né? Se for uma criança, você fala senta, ela já entendeu, beleza. Aí o cara abre a mão, quando o cachorro se aproxima de sentar, se o cachorro faz qualquer outra coisa, ele fecha a mão. Se você é contra o uso de punição, você não pode fechar a mão, porque você está removendo o reforçador. Não, mas aquilo que eles não sei se a palavra é essa, abrandam a punição negativa como se ela não fosse punição. Então, mas quando eu comecei a acompanhar essa ideia do adestramento de positivismo, etc., não tinha isso daí. Sim. Então isso aí, tinha um professor meu que falava sobre isso. É tipo você ir costurando a sua teoria porque você vê que ela não lida com a realidade. Sim, só recorta a parte que pra você faz sentido. Então agora sim, é então de vez em quando eu posso usar punição. Daqui a pouco, de vez em quando eu posso usar punição positiva. Tipo assim, você vai enchendo ali o seu leque, porque você vê que não tá funcionando. Eu vou dar um exemplo de punição que eu uso na clínica. A gente chama isso de bloqueio de esquiva. Você vai pra sessão, pra terapia. Você vai porque sua vida tá maravilhosa ou você tem um problema? Geralmente porque tem um problema. Então, só de você ter um problema, você vai ter que falar pra mim sobre isso. Pra você é aversivo. Vai te trazer sofrimento. E você começa a não falar. Você vai lá e não fala. Direto. Você tem muitos clientes que fogem. O que um terapeuta precisa fazer primeiro? Criar um vínculo com o cliente. Sim.
E quando eu vou apresentar alguma coisa aversiva para ele, uma pergunta, etc., eu tenho que fazer isso de um jeito controlado. Mas eu preciso fazer. Então vocês vão pra terapia e eu pergunto, e aí, como vocês estão? Tá tudo bem? Aí vocês vão falar pra mim, porque vocês não querem lidar com o problema. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, minha vida tá perfeita. Eu já falo diferente, se tivesse tudo bem, eu não tava aqui. Então, beleza, aí é o cliente que a gente espera, mas lógico. Tem muitos... As pessoas, e isso entra também nessa questão de humanização dos animais, elas não querem lidar com problemas, com pensamentos que elas consideram ruins, com sentimentos que elas consideram ruins. Elas fogem disso o tempo inteiro. E na sessão elas precisam falar disso pra mim. Porque eu saber disso, eu vou saber qual esse pensamento está interagindo com qual ambiente dela. É um chefe, é um namorado, é um filho? Aí ela fala para mim, tá tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou falar, beleza, vamos ficar legal. aqui. Quer uma cerveja? Então, tem momentos da terapia que a terapia é isso. Eu vou me vincular, por exemplo, você gosta de cerveja, eu falo de cerveja com você. Se você cerveja é reforçador positivo para você, eu vou me vinculando com o assunto. E eu vou me tornando reforçador. A partir do momento que eu me tornei reforçador por pareamento, o dia que você falar pra mim tá tudo bem, e aí eu sei que você tem um vínculo, você vai aguentar uma aversividade, eu falo, tem certeza que tá tudo bem? Gente, nesse simples exemplo, o que eu tô fazendo? Punindo você. Porque eu estou perguntando de novo sobre uma coisa que você tenta remover, que é aversiva pra você. Uhum. Qual que é a diferença? Vamos supor que você veio pra... Vocês têm um problema, claro que vocês não têm. Mas, por exemplo, o dia que ele perguntou pra você, tá tudo bem? Aí você falou, não, tô ansioso. Aí ele começou, por que você tá ansioso, não sei o que, você parou de falar. Então ele te puniu. Uhum. Não porque brigou, mas vamos falar que nesse caso... Ou ele só fez assim, e foi andando. Ele reduziu sua chance de falar que está tudo bem. Você vai pra terapia, você vai reproduzir esse comportamento. Mas eu vou bloquear, porque eu preciso saber o que você tá sentindo. Uhum. Qual que é a diferença? A partir do momento que eu te puni, você reduziu a resposta de fugir ali de falar do assunto, você começa a falar, eu te dou atenção. Poxa, cara, que pena que você tá sentindo assim. Explica pra mim por quê. Então aí eu mudo para uma contingência de reforçamento positivo. Uhum. Então você usa isso na clínica. O terapeuta remove a atenção do cliente muitas vezes. Se eu removo a atenção, punição negativa. O cliente está falando de um assunto que é outra forma de eu fazer isso, em vez de ficar insistindo. Você começa a falar de futebol, tudo, mas você não fala do seu problema no casamento. Eu começo a dar umas olhadas pro lado, tal, te induzir a falar do assunto. Então eu estou punindo você de novo. Sim. Você vai morrer, sofrer por causa disso? Provavelmente não. Provavelmente você vai chorar, você vai sentir mal, mas foi eu que causei aquilo em você? Não. Sua história de vida. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que ser parcimonioso. É análise funcional. Por isso que a gente fala, você tem que analisar qual que é o efeito e qual está adicionando ou subtraindo. Se é bom, se é ruim, etc., independe. Quer dizer que para uma pessoa treinada, adestrar, modificar comportamento, ela vai ter que trabalhar com os 4 quadrantes. Eu nem diria que ela vai ter que trabalhar, eu acho que ela vai lidar com isso. Por exemplo, vamos supor que ela... ela fala que com esse quadrante eu não uso. Porque, por exemplo, vamos pensar assim, eu não trabalho com punição, tá? Mas o mundo do animal pode ser punitivo. Você não vai preparar ele para fugir ou se esquivar de consequências punitivas? Sim, é o que a gente sempre fala aqui. Basta observar a natureza, não sair longe. Porque se eu não quiser punir meu cachorro, eu vou ter que deixar ele dentro da minha casa, mesmo assim lá dentro da minha casa pode ter punição. Porque o dia que ele sair pra rua, ele vai estar preparado para lidar com aquilo. Que nem o pessoal que fala muitas vezes, eu não trabalho com punição, mas você usa dessensibilização sistemática. Dessensibilização sistemática é aversivo. Sim. Porque você está submetendo o animal... É uma coisa que ele tem problema. É controlado, mas é isso. Sim. Que é o que a gente também faz na clínica. Assim, a gente, de novo, vamos falar desse mesmo assunto, é engraçado. As pessoas que trabalham com esse positivismo, elas dizem que se você punir, se você for aversivo, o cão vai desenvolver ansiedade no futuro. Ele vai ter efeitos colaterais no futuro. Talvez não mostre agora, nesse momento, mas no futuro você vai ter Daí problemas a gente fala assim, no meu caso, eu convivo com meus cachorros desde que eles nascem até a hora que eles morrem, não são meus clientes. E eles têm vida lá, 8 cachorros no pátio, de vez em quando tem que dar uma bronca porque eles estão brigando, de vez em quando eles mesmos se punem, eles se resolvem lá, né? E eu não vejo nenhum problema ali, tá tudo no equilíbrio. Não é melhor os cachorros terem esses episódios pontuais de aversividades e serem mais resilientes e mais fortes para a vida? Ou a gente tem que resguardar. Então, a primeira coisa que você falou, que se o cachorro é punido hoje, lá na frente ele vai deteriorar. Não sou eu que falo. Isso é mecanicismo. É reducionismo, basicamente. Você falar que uma coisa que aconteceu na vida daquele organismo vai acabar com o resto da vida dele. Quem garante que não foi outra coisa que aconteceu que trouxe aquilo para ele? Tá? A gente está falando isso pelo seguinte, a gente chamou uma pessoa aqui muito conhecida, né, na área comportamental de cães,
Mas não é só ela. Não, tudo bem, não é só. Estou só dando como exemplo que a gente chamou aqui no nosso podcast. E ela falou assim, não, mas Dan, esses são os seus cachorros. O cachorro do adestrador é mais resiliente mesmo, mas na vida real não. Esse cachorro de dono vai ter problema lá na frente. Né? É que esse tipo de argumento é complicado porque assim, né? Eu sou pesquisador, sou cientista, então pra mim, tipo, eu diria que é evidência anedótica do cara. Sim. Não, mas aí que tá. Ela falou assim, eu não tô falando disso aqui baseado em trabalho científico. Aí qual o trabalho? Qual a metodologia? É um trabalho bem eu vou te feito? passar depois. Por exemplo, eu estudo variabilidade comportamental. Eu não quero chegar nesse caso, não é pessoal, eu vejo assim que as pessoas que defendem esse positivismo exacerbado, tanto na criação de criança quanto na criação de cães, na educação, sei lá, falam que estão respaldadas na ciência. E eu, observando a natureza, falo que esses caras estão equivocados. Eu nem tenho a tua formação para falar isso. Eu só fico questionando eles, filosoficamente ou empiricamente. Mas assim, eles estão defendendo isso baseado em análise do comportamento? Sim. Baseado em trabalhos científicos que eu não tive acesso, porque na minha opinião esses trabalhos são enviesados. Tá. Bom, assim, pode falar, depois eu vou falar eu posso estar totalmente errado, eles podem ter até razão. Assim, até por isso que nós chamamos você aqui. É uma coisa muito comum, pode não parecer, mas é muito comum você ter estudos científicos que não têm qualidade. Sim. Isso é uma coisa que na psicologia é vastamente discutido pelas PBEs, por exemplo, prática baseada em evidência. Não é porque o negócio está publicado que ele tem qualidade. Aí pode parecer aquilo, mas você escolhe a qualidade. Não, tem regras. Que nem eu falei de práticas culturais. Por que é mais fácil um pesquisador estar falando algo correto sobre análise de comportamento do que uma pessoa que estuda por conta? Porque um pesquisador ele responde para uma comunidade inteira, que inclusive vai punir ele se ele falar uma coisa que não tem sentido. Né? A questão que o pessoal levanta, que eu vejo no adestramento, isso acontece um pouco na psicologia, mas não dessa forma, tá? É que eu acho que esse pessoal, eles entraram em contato com um livro do Seidman, especificamente, Sim. chamado Coerção e Suas Implicações. Uhum. E também tem um livro do Skinner que chama O Mito da Liberdade, ou Para Além da Liberdade e da Dignidade. São dois livros que eu, por exemplo, como analista do comportamento, que estuda controle aversivo, eu sou totalmente favorável à leitura deles e um compromisso ético com esses livros. Por quê? Eles escreveram esses livros, é uma espécie de tratado contra a coerção. Coerção não é um processo, um fenômeno comportamental equivalente a reforçamento e punição. Coerção é um tipo ou tipos de comportamentos que vão utilizar de reforçamento e punição. Então, uma coisa é controle aversivo, reforçamento negativo, punição positiva e negativa. Outra coisa é coerção. Não necessariamente quando você pune alguém, você está coagindo essa pessoa. Certo. Por exemplo, vamos pensar em aula. O professor pune o aluno de duas formas numa prova e reforça de uma. Quais são as punições que o professor faz numa prova? Ele subtrai pontos do aluno, então ele remove um ponto ali se o aluno errar, e ele coloca um X na prova. Então ele adiciona punição positiva e negativa. Ele pode também fazer mais uma punição. Dá umas questões mais difíceis do que... Pode ser. E assim, eu tenho vários problemas com o sistema educacional. Tem várias questões que são levantadas sobre se isso funciona ou não. Mas assim, todo aluno que vê lá um ponto subtraído vai cair, entrar em depressão? Não. Eu, por exemplo, nunca liguei para isso. Eu também não. Eu só queria tirar a nota que eu passasse de ano. Então, e qual que é o reforçador? Se a média era 5, eu tirava 5, eu tava feliz. Não, eu ficava incomodado, assim, mas isso nunca me afetou. Mas não tinham pessoas que choravam? Sim, sim. Tem um cara que não tirava 10, tirava 9,5 e ficava triste. Então, assim, aquilo que você falou, depende do organismo? Depende. Assim como depende que a gente não pode sair afirmando que a pessoa viveu aquela experiência que pronto, acabou com a vida dela. Os organismos respondem de maneira diferente. Eu quero entrar no assunto de controle, mas eu tenho mais uma última pergunta só para terminar isso que a gente falou até agora, tá? Porque a gente precisaria, acho que, talvez mais episódios para falar tudo que a gente precisa falar. Mas a gente não esgotou aquele assunto que a gente estava falando. Qual assunto? Esse assunto de que se... sim, se no futuro, então, vai afetar... Se punições eventuais, pontuais, um toquezinho... Não, afirmar isso é a mesma lógica de falar que é reforçador ou não. Tipo, eu não tô falando que eu vou submeter o cão ao estresse crônico, eu tô falando de estressezinhos pontuais Por exemplo, você usa um termo que é um termo de pesquisa científica. Quando a gente submete um animal, uma pessoa, a estresse crônico, pode ser moderado, nem intenso, aí sim você pode ter um quadro de depressão e ansiedade. Sim, e isso assim, talvez... a pessoa que a gente conversou tivesse se referido a estresse crônico, mas a gente nunca entrou na questão de broncas, de punições pontuais. Pô, o cachorro pulou em cima de mim pela 10ª vez, eu afastei ele.
Ou ele subiu na mesa. Eu fiz isso, botei ele pra fora da mesa. Ou falou desce, ou, ele desceu. ou ele tava brigando e eu, ei, para! Psh! Eu acho que isso é totalmente normal na minha concepção de conviver com os bichos. Eu acho tô nem que falando com criança, que é meio parecido. Mas assim, você acha que as correções, as punições pontuais podem criar casos de ansiedade, casos graves lá na frente? Quando a gente fala pode, na vida tudo pode acontecer. Não, mas na média geral. Mas vai acontecer? Não tem como dar um dado assim. O que a gente tem de patologia é muito pior, por exemplo, você não controlar o estímulo, que é aversivo. Isso entra em incontrolabilidade, não sei se vocês já ouviram falar, desamparo aprendido, CMS, supressão condicionada. São modelos de patologia. É muito pior para qualquer organismo, de qualquer espécie, não controlar o estímulo de forma nenhuma. O que é controlar? Me puniu, eu parei? Não tenho mais punição. Agora, me puniu, eu parei e continua me punindo? Não, tá louco. Sim. Isso é incontrolável. Os modelos de patologia, eles dizem muito mais respeito a isso do que as situações aversivas controláveis. Do estresse crônico. Estresse crônico, supressão condicionada, desamparo aprendido. A supressão, por exemplo, envolve reforçamento positivo. Né? Então, não tem como falar, vai acontecer isso. Essas afirmações categóricas, por que a gente chama de mecanicista na análise de comportamento? É aquela ação de A, B. Puniu, acabou com a pessoa. Fez isso, aconteceu aquilo. A análise do comportamento, ela quebra com esse mecanicismo de causa e efeito. Uma experiência da sua vida fez isso daqui com você. Não. Você vai ter um conjunto de experiências, cada uma vai ter um peso diferente. Sim. E outra, você vai aprendendo novos repertórios durante a sua vida que podem suprimir no sentido de enfraquecer aquela experiência anterior. Ou piorar. Ou piorar. Bom, de forma nenhuma eu quero, com essa fala que eu vou fazer agora e com essa pergunta, criar um incômodo em nenhum outro treinador, mas é a minha opinião do que eu vejo e do que a gente estuda. Na minha opinião, é charlatanismo ou desonestidade intelectual falar que você trabalha com somente adestramento positivo. Porque quando você fala somente adestramento positivo, eu penso então em reforço positivo e punição positiva. Mas não é nem isso que eles querem dizer, eles querem falar só de reforço positivo. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: é possível, então, somente trabalhar com o reforço positivo e, em hipótese nenhuma, você apresentar numa relação de longo prazo e não só numa relação pontual, que aí sim, num ambiente controlado, acho que é possível, né? Mas é possível ter uma vida inteira com um cão sem nunca utilizar uma punição positiva ou uma punição negativa? É muito difícil, né? Porque tá o tempo inteiro com tudo, né? O que a gente descreveu na análise do comportamento, essas 4 consequências, não foram invenções do analista do comportamento. São coisas que acontecem no mundo natural. O problema é que o ser humano, arbitrariamente, em todas essas consequências, ele ferra com muitos organismos, né? Mesmo reforçando positivamente. É que nem o exemplo que eu dei. Vamos supor, o dia que meu cachorro estiver em perigo, se eu sou contra qualquer tipo de outra consequência, eu tenho que deixar ele fazer o que ele quiser. Sim. Se eu sair de casa... Não vai nem botar uma guia nele mais. Se eu sair de casa, eu não estou reforçando meu cachorro. Quando você vai fazer o cachorro sentar, né? Eu vi uma tentativa de explicação sobre isso. Mas, por exemplo, você vai fazer o cachorro sentar, ele precisa variar a resposta. Uhum. Senão ele vai estereotipar e vai ficar lá em pé. Uhum. Então ele precisa sentar. Como que a gente pode fazer isso? Deixando ele em extinção, que vai levar um tempo gigantesco, ou fechando a mão aqui, o acesso à ração. Isso aqui vai fazer muito mal pro cachorro? Não. Né? Tipo... aí eu vi, por exemplo, o pessoal falando, mas aí a gente vai usar a extinção. A gente, na análise do comportamento, a gente endossa mais o uso de extinção do que punição. Uhum. Até porque muitas vezes quando se usa punição não falam sobre. Porque na psicologia a gente também tem aquele problema de... Mas a extinção vai demorar muito tempo pro cara treinar o cachorro. Sim, mas até o ponto que eu vou levantar não é nem esse. É o ponto de que... Porque eu entendo que eles também falam de reforçamento positivo como se não tivesse aversividade nenhuma. Uhum. Né? A primeira coisa, a extinção é um procedimento, é a quebra do reforçador. Você faz e não recebe mais. Acontecem 3 coisas, e isso não sou eu que estou falando, são os estudos experimentais. Variação de resposta, então o animal ele vai começar a variar, e é isso que faz a gente selecionar ele sentar. Aumento de frequência, ele vai fazer mais. E resposta emocional, aversiva. Então a extinção ela é inerentemente aversiva para os organismos. Inclusive os livros de análise de comportamento, quando você fala de charlatanismo, essas coisas... Eu acho que o problema é o cara excluir essa parte da definição dele. Porque todos os livros de AC falam, vamos usar extinção porque ela é menos aversiva e não que ela não é aversiva. Entendi. A mesma coisa, se o cara define reforçamento positivo... Quer dizer que a extinção é menos aversiva que a punição negativa? Em teoria é. Isso, tipo assim, os estudos experimentais. Uma coisa que o pessoal também
não presta atenção. Muita translação. Pega o dado lá com o rato e quer analisar um negócio complexo. O Seidman, no Coerção e Suas Implicações, ele faz muito isso. Por exemplo, o Seidman fala que os organismos não variam em reforçamento negativo. Eu estudo o quê? Variabilidade e reforçamento negativo. E o meu estudo mostrou que o ser humano varia em reforçamento negativo. Tem outros autores brasileiros que mostraram que animais variam em reforçamento negativo. Aí o pessoal pegou e tentou fazer um contorno assim, né? Os pesquisadores mesmo. Ah, não, mas ele não varia no sentido de sair do reforçamento negativo e ir pro positivo. Fizeram um estudo disso. Ele saiu e foi pro positivo. Então, assim, isso que o Seidman fala nesse livro, por dado científico, não bate. Outra coisa, os livros são de 89, 70 e não sei o quê. Os dados vão se atualizando. Uma coisa que eu tenho certeza que o Seidman, o Skinner, qualquer autor da CIA ia se remoer no túmulo assim, é que as pessoas usam o que eles falam como argumento de autoridade e verdade absoluta. Ciência, ela é modificável. A gente tem estudos, por exemplo, do Skinner com punição que mostraram que não era uma boa metodologia, que ele não controlou variáveis importantes. Replicações que deram resultados diferentes do estudo dele. Que hoje ele estaria fazendo diferente, né? Uma pessoa que, nossa, endeusa o Skinner... Por exemplo, eu nas minhas pesquisas nem cito o Skinner direito. Eu citei ele em uma referência, o resto é só autor atual. Então, assim, quando a pessoa, por exemplo, ela sabe, porque é só você pegar um livro de análise de comportamento. Você não vai ver nenhum autor falando reforçamento positivo é quando é desejável para o organismo. Se o cara vai na rede social, onde ele quiser, e falar isso, aí ele tá mentindo. Dá um exemplo prático para quem está assistindo a gente. De reforçamento positivo? A própria questão do cachorro se alimentar demais. É desejável para aquele cachorro ficar obeso através de reforçamento positivo? Por exemplo, a gente trabalha por dinheiro. Quantas pessoas desenvolvem burnout trabalhando por dinheiro? Dinheiro é reforçador positivo. Sim. Quantas pessoas têm milhões de reais e não estão bem? Exato, e continuam trabalhando, buscando mais milhões ao invés de curtir a vida com aquilo que já tem e já poderia aposentar, né? E a ansiedade de separação é o quê? Sim, muitas vezes. De atenção, muitas vezes. Excesso de atenção, reforçador positivo. Você controla o repertório. A gente tem, por exemplo, na psicologia, estilos parentais. Isso dá para fazer uma transação com cuidado, né? Fazer uma analogia com animais. Nós temos 4 estilos parentais na psicologia. Um chama indulgente, o outro é negligente, um autoritário e o outro autoritativo. Quantos vocês acham que funcionam para produzir indivíduos que vão resolver problemas, lidar com frustração, desenvolver empatia, seres humanos assim, funcionais socialmente falando, que vão se sentir bem desses 4? Chutem. Nunca ouvi falar desses termos aí. Como que é? Pelos nomes. Indulgente, o nome é meio, né? Indulgente, negligente, autoritário e autoritativo. Autoritativo, isso eu nunca ouvi. Cara. É um termo inventado mesmo da C. Tá. Que envolve o uso de punição com reforçamento positivo. Os 4 padrões parentais envolvem o uso de punição positiva, negativa, reforçamento positivo e negativo. 3 deles, indulgente, negligente e autoritário, que é um coercitivo, são padrões ruins. Em qual sentido? Se tornam adultos com mais probabilidade de desenvolver patologias mentais, com mais probabilidade de não conseguir resolver problema, ter que se virar sozinho, menos empatia, um monte de coisa. Esses 3 padrões trazem isso. E usam reforço positivo, por exemplo. O pai indulgente, por exemplo, ele é o cara que ele vai reforçar tudo que o filho fizer. Até o que o filho não fizer. Então, meu filho pode não fazer nada. Eu vou dar dinheiro, vou dar tudo. Maria, o cara morreu, como que aquela criança vai produzir o reforçador sozinha, se ela não aprendeu? Sim. Porque isso é uma coisa importante, independente da consequência. A gente precisa aprender a produzir o reforçador. Animais ou seres humanos. Tá? O autoritativo é o único padrão parental saudável, que é chamado até de práticas parentais positivas, que cria um bebê, criança, adolescente que vai crescer e vai ser um adulto que vai conseguir variar resposta, vai conseguir lidar com aversividade, com reforçamento positivo, tudo dentro de um equilíbrio. Então, todos os estilos parentais usam punição e reforçamento positivo. Um apenas traz um organismo saudável para viver em sociedade. Então, assim, o problema é usar a punição e o reforçamento positivo ou como você usa. Entendeu? Então, a questão nesse caso, como é que chama esse último? Autoritativo. A questão é como ele usou isso. Como? Por exemplo, pais que usam punição nesse estilo parental, eles não vão agredir, não vão ficar gritando excessivamente e tal. Não significa que nunca vão gritar. Gente, por exemplo, o pessoal fala assertividade. Se você tá falando alto comigo e eu ficar falando baixo, eu vou parecer passivo na situação. Então, se eu elevo o tom de voz, talvez até reduza o seu. Então, assim, esses pais, quando eles usam punição, eles usam normalmente de maneira verbal, então explicando, porque o ser humano entende, e eles descrevem a contingência. Eles falam, sua resposta foi essa, a consequência é essa.
Então, por exemplo, você tem essa alternativa ou você tem essa aqui, que aí você não é punido. Eles explicam por quê. Eles punem, por exemplo, pensando também no bem-estar da criança e não só deles. Porque, por exemplo, o pai negligente, ele é o cara que ele vai punir e não tá nem aí. Não quer saber de nada. O pai autoritário também. Em qual sentido? Ele não quer saber de nada da criança. Que premia sempre, como é que é? Qual que é esse? Indulgente. E aí o outro é o Autoritativo é o positivo. O autoritário é o que sempre vai usar punição o tempo inteiro. Sim. Ele usa punição... Falar essa palavra. É uma palavra assim, inventa um monte de palavra, né? E ele usa punição... Quer dizer que, então, na verdade, os pais autoritativos têm mais sucesso na criação dos filhos. Sim, mas principalmente... Eles serem socialmente mais... Na verdade, são pais que têm sucesso, mas o mais importante é as crianças que vão se tornar adultas vão ter mais sucesso. Sim. Estão mais Elas vão se tornar preparadas. mais aptas. Tá. Agora vamos lá. Qual que é a consequência normal? Vamos usar o exemplo humano mesmo, tá? Do pai indulgente. Pai indulgente? Isso. O indulgente é o que reforça positivamente o tempo inteiro. Sim. Qual vai ser a consequência para esse indivíduo no futuro? Não vamos falar da morte do pai. Baixa tolerância à frustração, baixa variabilidade comportamental. Normalmente se tornam crianças que elas são menos empáticas, elas não se preocupam com o problema do outro. Esses pais, por exemplo, se o filho deles erram, não tem problema. Mas se o filho do outro errou, fez a mesma coisa... Ele massacra. Aí carca. Tá. E aí essas crianças, o que é mais desse padrão, né? Elas desenvolvem menor empatia. Porque elas são reforçadas independente do que elas fazem, tá certo, tá bom, tá legal. Tipo, Tá. né? E aí torna as crianças assim. Tá. Indulgente, o segundo ponto que você falou é o... Tem o negligente. Negligente. Qual é a consequência do pai negligente? O negligente é o pai que reforça muito o filho também positivamente, mas ele não quer lidar com os sentimentos dos filhos. Certo. Com a parte emocional. Então é aquele pai que provê mais coisas tangíveis mesmo. Tá. Materiais. Em termos de repertório vai ser bem parecido. Não vai ter a questão da empatia, pode ter ou não esse componente, mas os três que estão errados, assim, eles vão produzir baixa tolerância à frustração, baixa resolução de problema e baixa variabilidade comportamental. O autoritário não vai usar punição física. O autoritário, normalmente, é o pai que ele usa a punição mais no senso comum. Tá. Ele bate, por exemplo, diferente do negligente que não quer lidar com o sentimento dos filhos, ele é o que quer controlar todos os sentimentos do filho, o tempo inteiro. Esses padrões vocês conseguem pensar assim, né? Sim, a gente não precisa nem dar exemplos de cachorro. Acho que o pessoal que está em casa, que faça um esforço mental aí, pense nesses 4 padrões e decida qual que faz mais sentido, não é? E que a gente consegue raciocinar. E aí assim, por exemplo, isso é uma coisa importante. Quando a gente está no adestramento e pega os dados da psicologia e leva para o adestramento, a gente tem que tomar cuidado de entender que é outra espécie e tem diferenças. Claro. A gente vai fazer essas analogias. Sim. Mas, por exemplo, qual seria o caminho para a pessoa que quer ser autoridade nessa área? Vai estudar isso cientificamente. Aí ela começa a afirmar que é assim que acontece, entendeu? Tá. A gente começou a falar de controle. Mas mesmo assim, essas pessoas elas se baseiam em trabalhos científicos trabalhos científicos, tudo bem, você já falou que tem trabalhos científicos e trabalhos científicos são diferentes. E tem muita gente, hoje em dia, que trabalha nessa filosofia positiva baseada em trabalho científico. Sim, de baixa qualidade. O Skinner fala isso. O Skinner fala assim, devem perecer as expectativas e manter os dados. E ele fala, a gente chama isso de comportamento verbal, escrito, falado. O que está escrito não necessariamente bate com o dado. Eu posso ler um livro de análise do comportamento, por exemplo, tem como colocar aquela passagem lá? Tem, claro. Vou colocar as imagens, por favor. Bíblica. Olha lá. Passagem Aqui, bíblica. Por exemplo, isso daqui. As pessoas fazem uma equivalência no sentido de que é igual você falar entre punição, controle aversivo e coerção. Principalmente controle aversivo e coerção. Isso aqui é um trabalho da Ruzinker, ela é uma pessoa que ela é livre docente lá na USP e tal, gerencia o programa lá de análise de comportamento. E o texto dela, inclusive eu oriento para todo mundo que quiser ler esse texto, chama Dogma sobre o Controle Aversivo. O que ela fala aqui, ó? Tecnicamente, controle aversivo não é opressão ou coerção. O que a gente vê no Instagram? As pessoas falando que controle aversivo é coerção. Sim. Então, em termos técnicos de processo que eu estava explicando para vocês, não existe uma equivalência entre controle aversivo e opressão e coerção. O que seria o controle aversivo? Controle aversivo é simplesmente punição positiva, negativa e reforçamento negativo. Certo. Você não vai falar se isso é bom ou se é ruim, você não vai entrar nisso. Você só vai falar isso, vai definir isso. Então, ó, não é um equivalente.
mas apenas um conjunto de relações que alteram a probabilidade da resposta, assim como o reforçamento positivo também faz. Por exemplo, esse texto dela, ele aponta para quem estuda controle aversivo, que são poucas pessoas inclusive, isso é um dogma já, porque o pessoal estuda muito mais reforço positivo do que o outro, porque fala, não, eu tenho estudo de 1950 e já descobri tudo. Isso é científico? Não. Porque você pega uma verdade. Sim. Né? Então, nesse mesmo texto, o que ela fala? Não deveria nem existir esse termo controle aversivo. Porque quando a gente vai analisar cientificamente a distinção, não tem. Tá? Não vou me estender porque é um negócio meio complexo. Certo. Mas assim, é bem possível que esse equívoco tenha sofrido influência do fato de que os termos aversivos e punição foram trazidos do uso cotidiano no qual eles têm valoração negativa. Sim. Então assim, aí você falou disso daí. Você pode ler esse artigo. E eu, quando eu li esse artigo, quando eu comecei lá atrás na psicologia, eu tinha essa posição também. Eu ficava, não, mas reforço positivo é bom, isso aquilo é ruim. Como que eu vou descobrir se está sendo bom ou não para o meu cliente se eles não podem ser atrelados a sensações, a sentimentos? Eu tinha esse problema. E aí você vai estudando, né? E esse texto eu li, ele me causou muita aversão quando eu li. Qual que é a aversão? Em qual sentido? Eu queria parar de ler, fugir, me esquivar, reforço negativo. Só que eu respeito os dados científicos. Ele estava te tirando da zona de conforto. Tirou. Ele me tirou do meu senso comum, do que eu achava. E do meu senso comum que já tinha um pouco de ciência. Mas assim, o que ela está falando pra gente? Coerção não é sinônimo de controle aversivo. Então você pode ter, por exemplo, relações que envolvem punição e reforçamento negativo que são coercitivas. E você pode ter essas duas relações que não envolvem coerção. Você pode ter uma relação de reforçamento positivo que é coercitiva e uma que não envolve. Por exemplo, vamos pensar em trabalho escravo. Eu vou jogar você lá na minha terra lá e eu vou te dar alimento se você trabalhar e vou te dar um pouquinho de dinheiro. O que eu estou fazendo? Reforçando você positivamente. Certo. Numa análise mais molar, eu estou te punindo porque eu privei você de acesso à sua família. Certo. Mas a gente tem que analisar tudo. E faz parte da escravidão reforçar positivamente. Sim. Brasil, nosso salário mínimo é um salário bom para pagar a conta? Não. A gente não trabalha para obter esse reforçador positivo? Sim. É coercitivo. Por que é coerção, gente? Simplificando muito, tá, a discussão. Coerção é quando quem está controlando o reforçador ou o punidor, só ele se beneficia. Ou ele se beneficia em um grau muito maior do que a pessoa que emite a resposta. Certo. Entenderam? Aí você pode ler isso daqui e falar, beleza, agora eu vou ter um compromisso de debater isso e estudar mais profundamente. Ou você vai falar, não quero saber disso porque vai atrapalhar meus negócios. Sim. Então é isso, a pessoa ela vai ler ciência, mas ela vai reproduzir ciência? Não necessariamente. Ela vai pegar a parte que interessa Ou e ela vai fazer um post. ou ela nem tá lendo, ela tá indo atrás de pessoas que estão reproduzindo. Também. Por exemplo, eu como tutor, vamos supor que você fosse um adestrador que fala isso, tudo é reforço positivo e tal. Eu sou leigo. O que você falar, eu vou aceitar. Eu não vou ler um artigo científico. E se eu ler isso daqui, eu tenho certeza que um monte de gente que tá vendo esse podcast... Não vai entender. Não vai entender. A gente precisa de ajuda, imagina os caras. Então assim, aí eu sou leigo. O que eu vou dar pra você? A minha resposta é, te dou dinheiro, você vai ser reforçado positivamente. Sim. Você distorce toda uma ciência e você ganha dinheiro em troca. Você é reforçado positivamente. Então é uma relação de reforçamento positivo em que você está sendo beneficiado. Por quê? Vai ter cachorro que a pessoa não vai conseguir adestrar. Ou se ela conseguiu, ela usou sim punição e etc, mas falou que não. Eu nem sabia direito. Então assim, é uma relação igual que eu entro com clareza no que eu tô É entrando? isso que eu tô falando. É aí que tá a desonestidade intelectual que eu vejo, Sim. que eu falei. Que eu não tô Isso é a intenção de falácia- ofender ninguém, mas é... É a falácia do espantalho. Você pega uma coisa científica, distorce com a sua definição, aí você cria um espantalho de tipo, existem pessoas que estão o tempo todo batendo, etc. Não que não existam, mas os caras falam de um jeito que parece que todo mundo que não fala disso tá, né? O que me deixa mais chateado, vamos dizer assim, é porque muitos são psicólogos e utilizam isso, inclusive, para dar uma carteirada. Não, mas eu tô falando isso que não é legal, Então, isso porque por eu sou exemplo, psicólogo. é uma coisa que a gente... Eu falo isso pra minha mulher, né? Tipo, isso é um problema pra gente na área acadêmica. Porque a gente aprende a não usar argumento de autoridade. Não interessa se eu tenho mestrado, carteirada. doutorado. Tipo assim, de novo, é claro que você tem toda uma comunidade te fiscalizando. Mas, por exemplo, o cara que se formou em psicologia, quantas matérias ele teve de análise de comportamento? Eu dei aula em 3 faculdades. Unip, Uninove e Cruzeiro do Sul. Tinha 2, 3 matérias de AC, com 2 horas de cada aula. Dá pra discutir um negócio profundamente? Você vai ter o básico do básico. Sim. Né? Então, assim, você se formou psicólogo, você não é necessariamente analista do comportamento. Na verdade, a gente não tem a definição do que é um analista do comportamento. As discussões que fazem para regulamentar envolveriam uma pessoa ter especialização, mestrado ou um doutorado no mínimo. Uma vez eu falei, conversando com um desses psicólogos que trabalham também com adestramento,
eu estava justamente defendendo essas coisas que nós estamos conversando, e ele falou assim, não, olha só, um psicólogo que falou que estudou analista do comportamento e defende o uso da punição, mesmo que pontual, esse é ele usou um termo que eu nem vou falar aqui, mas esse cara tá errado, tá? Então, essa fala dele foi completamente infeliz. Então, essa discussão existe dentro da psicologia. Por exemplo, é o que eu tô falando para vocês. O Seligman e o Skinner, eram dois caras que eles meio que jogaram uma bomba e ela vai se expandindo para você não usar punição. Por que os caras faziam isso? Primeiro, porque o termo está vinculado a uma noção totalmente diferente. Então, que nem se eu venho aqui como psicólogo e falo, usem punição, as pessoas nem entenderam provavelmente direito como a gente definiu. Claro. Então, elas vão usar dentro do que elas acham que é punição. Então, esse compromisso social que a gente tem, que no Coerção o Seligman fala, ele está escrevendo para leigos ali. E ele está falando o quanto que punição de maneira coercitiva causa mal para as pessoas. E a gente sabe disso. As pessoas não vêm para a clínica, muitas vezes, sem uma contingência aversiva acontecendo, mas normalmente é coercitiva. Então, assim, a gente tem essa defesa de não utilizar punição. Mas aí acontece outro problema. Eu tenho conversas, por exemplo, com amigos que eu falo, a gente fez isso daqui nessa intervenção, a gente usou punição. Não dá o nome de punição. Você não vai falar que é punição. Por quê? Porque a comunidade vai te punir. Então, assim, o psicólogo que se preza não vai usar punição nunca. Eu, sinceramente, não compactuo disso. Ao mesmo tempo, eu tô falando assim que eu vou chegar e acabar com os meus clientes. Você poderia ligar para cada cliente meu e falar, e aí, como que o Raniel faz sessão com você? Você se sente super mal, não sei o quê? Provavelmente eles vão falar assim, é desconfortável, o Raniel me coloca em situações que eu tenho que pensar, mas tudo de uma maneira controlada. Eles nem sabem se eu tô reforçando, se eu tô punindo ou não. Sim. Né? Então, essa é uma fala que a gente tem, sim, muitas vezes dentro da AC, mas a gente tá falando para um público externo. Sim. Agora, o que eu tô imaginando? A discussão aqui é de adestradores. Sim. Então, os caras têm que ter um discurso interno entendendo os processos comportamentais. Isso não acontece, infelizmente. Isso, infelizmente, também acontece menos dentro da psicologia. Muito superficial. E aí você esvazia o que é uma ciência que tem uma função tecnológica para ir para o senso comum. Porque se eu falar que reforçamento positivo é bom e que punição e reforçamento negativo é ruim, para que eu vou usar análise de comportamento? Sim. Não tem utilidade. Sim. Acho que a gente tem mais talvez alguns temas de novas frases que você trouxe, né? Vamos tentar abordá-los? Pode passar. Tem uma próxima. Sem querer, eu olhei pro relógio e ele tá voando. Sim. Esse tema aqui é um tema que... Por exemplo, isso daqui é o que eu acabei de falar, da ideia do bom ou mal no controle aversivo. Esse prejuízo, né, que falam que é causado ao sujeito, também é um dogma. Dogma é aquilo que a gente sabe, né? Não pode ser questionado, é uma verdade absoluta. Primeiro que um dogma já não bate com uma visão científica. A ciência, ela é, né, acumulativa, ela vai mudando. Então também cai por terra quando a gente analisa objetivamente que tanto reforçadores positivos como estímulos aversivos podem ser benéficos ou prejudiciais ao sujeito. O que depende? Da contingência que está acontecendo. No exemplo que eu dei lá da criança que tem o ponto retirado ou adicionado na prova. Aquilo é benéfico para ela no sentido que é um feedback de erro. Mas eu posso usar outra alternativa. Aí a gente vai discutir essas alternativas. Mas aí não é questão que a punição faz super mal, é que a gente tem outra alternativa, né? E aí a gente tem que pensar quem que está sendo beneficiado, controlado ou controlador? Quem que é o controlador? O cara que vai colocar a consequência. Controlado seria o animal no caso, né? Ambos os tipos de controle podem ser bons, maus, éticos, antiéticos, sem qualquer exclusividade para um tipo de controle ou outro. Então assim, a gente pode ter pessoas que usam de reforçamento positivo de maneira inadequada para se beneficiar. Eu dei o exemplo aí, falei de exemplo humano, falei do exemplo dentro do próprio adestramento. Mesma coisa que você falou, vamos supor, o cachorro ele tá surtando. Eu vou lá e começo a fazer carinho nele, ele para. Eu beneficiei quem? Você mesmo. Por quê? O que tava me incomodando? O cachorro surtando. Sim. Então eu reforcei ele positivamente para ele parar de surtar. E talvez, isso aí é uma coisa que a gente fala com crianças, por exemplo. Porque muitos pais, quando eles tentam mudar a ação da criança, o que ela vai fazer? Chorar, espernear, fazer um monte de coisa. E eles desistem. Sim. E, tipo assim, mudar, quando eu falo, pensando num processo que tem toda uma menor aversividade, controlado, né? Não bater, bababá. E eles não bancam. Por quê? Extinção. Sim. Você tá punindo? Você nem tá punindo, é extinção. Sim. Quando a gente termina relacionamento, extinção, a gente fica morrendo por dentro. Tipo assim, eu nunca vou terminar uma relação porque extinção faz mal pra mim. Não importa... Vai ter que passar por um processo. Né? Vocês entendem que você vai dando poucos exemplos, você começa... E assim, não sei se, né? Até, pessoal, pelo amor de Deus, eu sou psicólogo.
Eu não defendo nenhum tipo de privação de direitos, agressão. Claro. Não, claro, isso é importante que você está falando. Ninguém aqui está defendendo as pessoas que maltratam os cachorros, que cometem maus tratos mesmo, né? Então, de enforcar cachorro, bater, gritar por tudo. Não é isso que a gente está defendendo. A gente está defendendo a possibilidade do profissional utilizar ferramentas, ter autonomia para utilizar ferramentas, para poder fazer o seu trabalho e ter um resultado adequado e sendo honesto, principalmente. Principalmente, vamos pensar, o cara que fala não uso punição de nenhuma forma, ele provavelmente não vai estudar também. Sim. No máximo ele vai ler um livro ou outro ali e não vai estudar. A primeira coisa que você faz quando você pega um caso, independente de ser humano ou animal, é fazer análise funcional observando. Então você vai observar diretamente a interação do tutor com o cachorro, você vai anotar, você vai perguntar para o tutor. Se você elimina... Ó, a gente tem 4 possibilidades de controle comportamental. Você eliminou 3, sobra 25%. Você não vai nem saber analisar se isso aqui está acontecendo. E aí sim pode estar acontecendo de uma maneira coercitiva e você não sabe nem analisar. Sim. E é isso que eu ia te fazer mais ou menos essa pergunta. De novo, de maneira nenhuma querendo prejudicar ou denegrir ninguém, mas um profissional que opta por trabalhar somente com reforço positivo, então ele está trabalhando com 25% das possibilidades, correto? A gente pode... entender que, querendo ou não, é um profissional incompleto. Porque se ele tivesse o domínio das 4 possibilidades, ele poderia ter mais ferramentas para trabalhar esse animal, ou para ajudar essa família. Eu acho que é só narrativa, porque na verdade ele acaba usando os outros. Sim, mas é que tá. Mas ele acaba usando de uma maneira sem saber o que está fazendo. Né? Então, ele é um profissional. Ou sabendo e ocultando. Então, mas assim, se o cara fala que reforçamento positivo... é desejável, deixa o cachorro feliz, ele já não está usando nenhuma. Exatamente. Porque por definição ele não usa nenhuma consequência. Ótimo. Então eu quero deixar esse recado para o pessoal que está em casa. Se existir um profissional de adestramento que está falando trabalho somente desta forma, quem trabalha dessa forma não é um bom profissional. Na verdade, não. Esta pessoa está querendo aparecer, está querendo usar redes sociais para poder aparecer, ele está sendo desonesto intelectualmente, ele está querendo te enganar. Então... se você concordar com isso, ele é um charlatão. Pode ser que você ache muito duro isso que eu estou falando, mas ele é um charlatão. Ele está querendo te enganar, utilizando a sua falta de conhecimento para te convencer de uma coisa que no final das contas vai te agradar, mas que talvez para o cachorro não faça sentido nenhum e não tenha retorno nenhum. E é por isso que a cada semana eu pego pelo menos 4 ou 5 casos de cães que passaram por 3, 4, 5 profissionais de adestramento positivo e que não resolvem. E de repente fica 3, 4 semanas com a gente e resolve de uma maneira super fácil. A gente bate no cachorro para resolver? Lógico que não. Mas a gente analisa todas as possibilidades e dá uma resposta que a família consiga resolver, não só o problema dela, mas também dar qualidade de vida para o cão. Então, esse eu acho que é um desafio resolver importante. um problema comportamental rapidamente... mesmo usando punições, é muito menos punitivo do que manter o cachorro naquela situação bizarra de relação que não está harmoniosa. Então, mas é isso, né? A pessoa não vai entender que aquilo é punição, porque para ela punição são alguns exemplos específicos, né? Mas assim, dentro da sua fala, o que eu acho que é muito importante é isso, tipo, a rede social tá aí. A pessoa, ela vai se informar. De novo, você vai se informar com pessoas que vão distorcer coisas e pessoas que vão falar, né? E outra, até incentivo todo mundo, duvidem de tudo que eu tô falando. Vai ler por conta. Eu não tenho problema nenhum de sentar com uma pessoa e debater esse assunto, por exemplo. Porque essa é a postura de uma pessoa que está comprometida com ciência, com dados. Então o que eu tô falando aqui, eu não tô tirando da minha cabeça, eu não tô defendendo usar ou não, eu estou dizendo, a forma que as pessoas falam sobre não é assim que está funcionando. Eu estou falando isso desde o reforçamento positivo até a extinção, dessensibilização, seja lá o que for. Né? Então, por isso que eu falo que é uma falácia. O que é uma falácia? É uma coisa que é falsa. Ela não é realidade. Então, se eu defino lá, reforçamento positivo é desejável e o cachorro fica feliz. Reforçamento negativo é o que gera desconforto. Não está comprometido com a análise de comportamento. Então, é uma falácia, é uma falsidade. E aí, que eu acho que é um problema, né? Que eu vi um pouquinho sobre isso, é que aí também tem um espantalho, que é, nós somos adestradores positivos e esses caras são adestradores punitivos. Vamos supor que tem 100 caras que são adestradores punitivos. Talvez dentro desses 100 tenha 20 ali que bate, que faz tudo isso daí que esses caras falam. Sim. Mas assim, você está colocando todo mundo dentro de um rótulo. Do mesmo balaio. E assim, talvez eu tenha dado muita sorte, mas eu nunca encontrei um cara que fizesse isso. Nunca. E as pessoas que eu encontrei... treinadores aprendem sobre... Não, o pessoal que vai nos cursos que eu dou de análise de comportamento, eles saem assim, poxa, tipo, explodiu minha cabeça o que você falou, Daniel.
Porque eu nunca tinha ouvido falar desse jeito, eu dou muito exemplo, tal, eu defino os conceitos. E assim, é um problema você pegar e transformar pessoas que não estão fazendo isso naquilo. Sim. E eu concordo em um certo ponto com os positivos nesse sentido, porque de fato ainda, infelizmente, existem os treinadores que causam maus tratos. Aí tem maneiras de você combater. Eu concordo com o motivo, mas a forma que é feita estraga até o motivo. Exatamente. Esse é o problema maior. Assim. Sim. Que nem eu concordo também. A gente tem, dentro de aba no autismo, a gente tem, por exemplo, autistas, às vezes, que são adultos e reclamam de práticas que eles passaram quando eles eram crianças. Então, a gente, na análise de comportamento, a gente sempre está tentando fazer um procedimento ético e revisando. Né? A questão é que, para isso, a gente não vai distorcer um monte de coisa. Porque, por exemplo, a gente nem tem de quem falar. A gente vai falar mal de quem? Do próprio analista do comportamento. Que nem a pessoa se apresentar, eu sou analista do comportamento. Não, tipo, que nem eu sou psicólogo. Eu posso ser formado em psicologia, mas não saber nada sobre psicologia. Uhum. Ótimo. Temos mais uma, eu acho, né? Esse aqui é só o que eu peguei 3 frases, né, que eu acho que são importantes. Que também o que é falado, né? Do uso indevido por grupos sociais do termo controle aversivo ou punição. O que é indevido? É isso. É rebaixar o termo ao senso comum. Esquecer que existe um processo comportamental por trás que é muito complexo. Então, no campo da ética, o que a gente tem analisado? Que o controle por reforçamento positivo, como qualquer tipo de controle, ele pode ser utilizado com objetivo espúrios. Eu acho que a gente deu inúmeros exemplos aqui, sejam de animais, sejam de pessoas, né? Sim. Em benefício dos controladores, mas com graves prejuízos a longo prazo para os controlados. Então, assim, quando a gente tem analistas do comportamento distorcendo a análise do comportamento, passando isso para um público leigo, esse público recorre a você, né? Que nem, por exemplo, tem cliente que chega para mim porque eles falam que a comportamental resolve rápido. Eu falo pro cliente, isso não existe. Você é uma pessoa, você tem subjetividade, eu tenho que entender a questão e a gente vai analisando. O cliente não gosta. Eu poderia falar, não, eu vou resolver seu problema muito rápido. Por quê? Eu vou ser reforçado positivamente. Sim. E vejam que não é a mesma lógica que vocês falaram de resolução, tá? Sim. É uma lógica muito mais pobre, né? O que eu estou fazendo? Eu estou prejudicando pessoas a longo prazo. Então, a gente precisa se atentar para essas coisas, né? O que mais me incomoda é isso, é pensar que tem pessoas que estão sendo prejudicadas porque nós temos profissionais, aí, entre aspas, que estão falando coisas que não fazem sentido, né? Então, assim, por exemplo, esse texto, quem quiser tá aí, é só ir fazer a leitura. E aí, desse texto, você pode pegar várias outras referências e ir fazer leitura. Eu não falei aqui, mas, por exemplo, a gente tem estudos de reforçamento positivo que mostram que reforçamento positivo também é aversivo. Se você exige uma resposta muito complexa de um animal, para ele pode se tornar aversivo receber aquele reforçador positivo. Nós temos estudos em que, por exemplo, os animais eles poderiam desligar a contingência de reforçamento positivo. E eles faziam isso. Tipo aquela pessoa que trabalha um monte, mas ela quer sair de férias ou pedir demissão do trabalho. Se é bom, por que você vai fugir de uma contingência de reforçamento positivo? Entende? E são estudos científicos, não sou eu que estou falando. Então, a gente precisa pensar, né, de maneira mais parcimoniosa. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se é correta essa pergunta. Se você precisar reformular, você reformule. Mas é possível acontecer um processo de aprendizagem que haja zero desconforto? Ou seja, 100% confortável para o indivíduo que está aprendendo? Não, justamente por isso, né? Para você ensinar alguém, você vai precisar, no mínimo, reforçar. Se você não quiser usar punição, você vai precisar, no mínimo, reforçar positivamente e extinção. Certo. Reforçar positivamente e extinção. Daria para você tentar fazer o quê? Reforçar mais positivamente e menos positivamente a resposta que você não quer. Certo. Mas normalmente não dá muito certo isso daí. Porque o reforço positivo, ele tem um problema que é... Acho que você falou sobre isso. Não, foi você no exemplo lá do cachorro. Quanto mais a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo mais rápido. E fica naquela resposta. Ele causa uma estereotipia. Se eu sei obter ração de uma forma, por que eu vou fazer de outra? Sim. Então você precisa minimamente colocar o animal em extinção. Que é não liberar o reforçador. Certo. E como eu falei, extinção tem aspectos aversivos. Então não tem como. Então todo o processo de aprendizagem, seja para humanos, seja para o cachorro, necessariamente, em maior ou menor grau, tem é necessário para que exista por si só que tem um pequeno estresse ali. Terá aversividade. Sim. Toda resposta nova, até porque o organismo ele não sabe emitir aquela resposta. Então tem um custo para ele. E isso aí você está falando com o ser humano participando dessa educação, certo?
Não, seja o ser humano aprendendo alguma coisa, eu aprendendo uma coisa nova... no ambiente... Não, é o ser humano ensinando um cachorro. Sim, exato. Mas na vida natural, um cachorro... Provavelmente nem vai ser extinção, vai ser reforço e punição, reforço e punição. A gente tem alguns autores mais clássicos na análise de comportamento que falam isso, que o processo de modelagem, né, que é esse ensino gradual, ele acontece por reforçamento e punição. Essa rapidez que vocês falaram, né, o pessoal fala, né, que a punição suprime muito mais rápido uma resposta do que a extinção. Da mesma maneira, os organismos aprendem muito mais rápido em reforçamento negativo do que positivo. Certo. Isso tem aspectos evolutivos. Imagina você ter um veado no mato, andando de boa e comendo a graminha, reforço positivo. Não tem ninguém ali limitando o tempo dele. Agora tem um leão correndo atrás do bicho. Ele vai ter que aprender muito rapidamente aquilo. Então, por exemplo, em estudos de variabilidade e reforçamento negativo, os seres humanos variam muito mais do que quando eles estão em reforçamento positivo. E muito mais rápido eles aprendem essa resposta. Então a gente tem um fenômeno diferente de um reforçador para o outro, né? Mas assim, a sua pergunta é isso, não tem como. Aí a gente, como analista do comportamento, a gente tenta normalmente, né? Extinção, reforço positivo. Mas, por exemplo, se você coloca procedimentos corretivos como consequência de uma resposta, independente da correção, se ela é gestual, se ela é verbal, né, se ela é física, você está diminuindo uma resposta, então você está punindo. E aí você reforça depois a resposta que é correta, que você definiu. Acho que você falou agora a possibilidade de você reforçar um comportamento desejado e reforçar menos um comportamento indesejado, né? E acho que eu ouvi isso até recente de um adestrador. Então, sei lá, se o cachorro entre sentar e pular, né? Então, você quer diminuir o comportamento de pular e aumentar que ele se sente, tá? Então, se ele se senta, você dá um reforçador, uma salsicha, tô chutando aqui, tá? E se ele só pula, você só faz um carinho, né? Não é meio dúbio isso? O cachorro está sendo reforçado para os dois comportamentos, mas você quer mais um do que outro. O que provavelmente vai acontecer... E outra, quando a gente fala menos e mais, tá? Tipo, nesse caso nem teria como comparar, porque são naturezas diferentes. Sim. Passar a mão no cachorro e dar uma salsicha é totalmente diferente. Certo. Agora, se eu tenho 10 gramas de salsicha e 30 gramas de salsicha, é outra coisa. Tá bom, então vamos lá. Então, o que aconteceria se o 10 cachorro... gramas e 30 gramas. Exato. Então, vamos lá. O cachorro pula em mim e ele recebe 10 gramas de salsicha. E se ele se senta, ele recebe 30 gramas de salsicha. Então, a gente tem estudos, isso aí é comportamento de escolha, que a gente fala na C. Você tem duas possibilidades aqui para emitir a resposta. Em uma ele vai receber mais alimento e na outra menos. Dependendo das variáveis, ele vai ficar nessa de mais. Dependendo das variáveis, ele vai fazer as duas coisas. Certo. Dependendo da variável, talvez ele fique na menor. A questão é, para vocês fazerem esse manejo, você tem que entender muito de método. Muito. Muito mesmo, tá? Tipo, não tô exagerando. E do indivíduo. E do indivíduo, do organismo. Porque tem indivíduo que vai comer... Tipo assim, tudo vorazmente. Os estudos... que não tem muito apetite e vai comer... Sei lá, é muito complicado. Porque assim, isso. aí é o negócio da honestidade que você falou. Eu tô sendo honesto. Eu hoje, se você falasse, Daniel, faz esse procedimento, então eu diria, não vou fazer, cara. Eu vou ter que estudar muito. Por quê? Essa área que estuda esse comportamento de escolha, eles têm um cálculo lá louco, assim, pra fazer esse negócio. E o método, a forma que você vai manejar o ambiente é muito complexo. Agora, por exemplo... Aí eu leio meia frase disso, de que fazer mais aqui e menos aqui. O cara fica no mais, ignoro todo o resto da problematização que eu fiz agora e vou pra internet. Não, porque dá pra reforçar menos e mais e tá resolvido o seu problema. Não. Sim. Se esse cara, indivíduo tivesse em privação, ou se ele estiver satisfeito... Cara, né? Como é que você vai... Tem isso daí, tem a questão do tempo. Por exemplo, o que os ratos tendem a fazer, mesmo que eles ganhem mais ou menos? Os ratos em experimento. Se eles têm tempo para pressionar as duas barras e obter alimento, eles vão nas duas. Sim. Eles não vão em uma, menos que ganhe menos, ele vai na outra. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, tem muitas variáveis envolvidas. Entendi. Muito bom. Mais alguma pergunta? Tem alguma coisa que você acha importante que a gente não falou, Daniel, que você gostaria de falar, que você percebe aí nesse nosso meio? Que é melhor a gente nem perguntar, que você tá, mas você tem muito aluno, né? Treinador de cães. Então, tipo assim, eu tenho muitos alunos, né? Converso bastante com os adestradores, mas, por exemplo, é a primeira vez que eu tô vindo falar de maneira mais concreta num lugar mais aberto, né? As pessoas que vão pro meu curso, aí eu discuto isso... Isso que aí você dá uma aula mesmo, né? Eu sei que, por exemplo, para as pessoas deve ser difícil acompanhar todo esse raciocínio. Vocês conseguem, que vocês já conhecem a área, né? Até pra gente é complicado. É complicado. Então, porque é um assunto diferente, novo. O que eu diria, assim, de principal nem vou focar na questão de todo problema que um discurso pode causar. Eu acho que é a frase que eu falei. O Skinner fala, por exemplo, nunca aceite verdade eterna, experimente, vá buscar fontes de informação. Skinner era filósofo. O Skinner era filósofo, né?
Para as pessoas buscarem conhecimento. Buscarem serem críticas, não pegar a primeira coisa. Até porque é isso, quando a gente está aflito, está com problema, a gente recorre à primeira solução, né, que a gente tem. E essa solução pode não ser a mais adequada para você. Sim. Eu desconfiaria de resoluções milagrosas. Resolução, não, é super fácil o seu problema. Ou de um discurso mais romantizado. Um discurso romantizado. Vai ser tudo muito fácil, muito tranquilo. E assim, não que a ciência tem que ser difícil, gente. Mas, de novo, não é nem lógico você achar que, tipo, análise de comportamento vai ser isso de bom e ruim. Tipo, não faz sentido. Sim. Porque se for para fazer isso, você não precisa de análise de comportamento. Como que eu vou atender o meu cliente eu falando que é bom ou ruim para ele? Aí meu cliente fala, não, mas é bom. De novo, né? Exemplo pesado, mas isso aí daria uma conversa. Mas, por exemplo, você tem pessoas em relacionamentos abusivos, podem ser de matrimônio ou não, que elas sentem que aquilo é melhor do que se arriscar no mundo. Não conscientemente. Entendi. Sim. Mas você tem até conscientemente a pessoa falando isso às vezes. E não é porque ela quer. Aí, de novo, que nem vocês falaram. Por quê? É aversivo e aprender uma coisa nova. Sim, porque por mais que isso aqui seja ruim, aquilo lá pode ser pior, então eu tô com medo de ir ali, né? Sim. Exato. Eu prefiro ficar aqui, tá meia boca, mas eu sei que tá acontecendo. Exato, as contingências já estão claras, né? Não que a pessoa saiba descrever, mas já tá. Sim. Então, assim, é buscar conhecimento, é ser sincero. Para os profissionais, o que eu diria? Tenha um compromisso ético. A gente tem que parar de vender coisas... a gente tem uma coisa muito boa que é o Instagram hoje em dia, divulgando ciência. Mas dependendo da forma que você faz, distorce toda a parte boa que tem isso. Sim. Né? Eu acho que é isso, assim. Tipo... Legal. Eu acho que uma mensagem final para... Mais uma vez eu vou fazer esse discurso aqui. Para o pessoal que está em casa, que está procurando um treinamento, não caiam nos discursos dos gurus do adestramento, né? Dos caras que se colocam acima do bem e do mal, que acham que são os melhores em tudo e que não assumem erros, que todo treinador de cães vai cometer erros. Por quê? Porque é muito difícil você ser um bom adestrador de cães. São raríssimos os treinadores de cães que têm muita consciência corporal e muita habilidade em ler o comportamento rápido do cachorro e não cometer erros. Em vários treinos, eu que tenho muitos anos de experiência, 28 anos de experiência, saio e falo, perdi uma oportunidade de fazer diferente ali. Devia ter feito diferente. Na próxima sessão, eu vou mudar isso aqui. Né? Então, assim, eu tenho muita experiência, muita mesmo. Eu atendo 35 novas famílias por semana. São 35, minimamente, no mínimo, porque às vezes são 2, 3 cães na mesma casa, então é no mínimo 35 novos cães por semana que eu atendo, com problemas variados, né? E mesmo assim, tem sessões que eu saio e falo, caramba, perdi uma oportunidade, perdi a chance ali, não tive a presença de espírito ali de falar, devia ter feito aquilo. Então, não é possível que um treinador de cães que está há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, fazendo cursos simplesmente online e pega um cachorro na vida, outro na morte, pega um cachorro por semana, saiba tudo. E pior do que isso, esse cara ele não tem a humildade de procurar os treinadores mais velhos, não tô nem falando de mim, tô falando dos caras que têm 40, 50 anos de experiência, e trocar uma ideia e falar, olha, eu não concordo da maneira geral como esse cara treina, mas deixa eu aprender um pouquinho, porque esse cara tá há 40 anos no mercado, 50 anos no mercado, e tem clientes que adoram esse cara, ele tem novos clientes o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui que eu posso aprender um pouquinho com esse cara. Não, essas pessoas não são humildes, elas acham que elas sabem tudo, e elas querem cagar regras, essa que é a verdade. Elas são os caga-regras do adestramento. Então, tomem cuidado com esse tipo de profissional. O bom profissional, ele está sempre se avaliando, se questionando e tentando melhorar. E ele não vai chegar para você e falar assim, eu sou o fodão e os outros são ruins. Não existe isso. Um bom profissional nunca vai falar isso para você. Certo? O bom profissional também, na área do adestramento, ele mostra. Sim, ele mostra muito o que ele faz. Que tem muita gente que fica só no discurso. Mas o bom profissional... tem um monte de vídeo, um monte de casos resolvidos e deixa tudo isso... Sim. Não, e você vai ver nos comentários, vai ter lá clientes falando, cara, você salvou minha vida e não sei o que, você me ajudou, puta, você salvou meu cachorro, não sei o que. Esses outros só falam e não tem ninguém falando ali, comentando, validando aquilo que ele fala, né? É muito complicado isso. Bom, Raniel, se você quiser deixar uma mensagem final, onde o pessoal te procura, como são seus cursos, quem pode fazer seus cursos, é a hora. Faz seu jabá. Quem quiser me procurar é rani.pc, a minha página no Instagram. De antemão, não sou super ativo no Instagram. Tenho os cursos de análise do comportamento particulares. Tem a minha escola de análise do comportamento, quem quiser olhar lá também.
Tem um Instagram específico da escola? Não, a escola é vinculada ao meu Instagram, deixando bem claro para quem for adestrador, eu não sou o adestrador, mas eu ensino análise de comportamento. Então, aquele argumento de autoridade do bem, né? Tipo, eu dou aula em graduação, pós-graduação, etc. Faço pesquisa. Tenho bons resultados também, normalmente, quando o pessoal vai para minhas aulas. E é isso. Quem quiser vir falar comigo no Instagram também, contanto que seja com respeito, né? Sobre assuntos aí voltados à análise de comportamento, quiser referência, estou disponível. Obrigado pelo convite. Acho que a gente precisa ser sempre ético, né? Pensar no bem-estar aí da interação dos cachorros com os seres humanos, e eu penso no bem-estar de humanos para com humanos. Espero que tenha ficado claro isso, né? Desde o início. E é isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Cara, foi ótimo. A gente que agradece. Nossa. Espero que você tenha gostado. Gostou? Gostei, achei bacana. Legal. Primeira experiência, foi bacana. Não foi que forçado, foi. Foi forçador. Voltaria. Mas legal. Eu acho que a gente até pode depois conversar justamente de abordar outros temas, talvez até, se todo mundo topar. Eu acho que tem pessoas que vão topar isso. A gente ter você e, de repente, 2 treinadores que agem de forma diferente, mas que gostam de conversar e de aprender. Eu acho que seria legal ter um debate educado, dando exemplos práticos, e você para analisar. Acho que vai ser bem bacana isso aí. Tranquilo. Se quiser, de qualquer lado, que quiser, falando de análise de comportamento, eu consigo falar, né? Legal. Fugindo disso aí, não. Se você que está assistindo acha essa ideia boa, de a gente fazer um debate educado, educativo, escreve aqui nos comentários, tá? Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, isso é muito importante. Muito obrigado pela audiência de vocês de casa. Raniel, sensacional, brigadão, foi ótimo. Um prazer te receber. Muito bom. Dan, valeu, brigadão. Pessoal de casa, um abraço. Valeu, gente. Boa.